Oh, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no nosso podcast, né, meu? Cada um que estiver chegando aí, ó, pode dar uma curtida aí na nossa página. E qual que é o outro, Douglinha, que você tá tirando sarro, né, mano? Que você é um palhaço, né, irmão? Pra variar, né, cara? Meu, tem que falar assim, ó. Curte o nosso canal, cara. Página, agora que é página de livro agora, irmão. É que você é bem descoladão, né, mano? Você é descoladão. O legal é que a gente começar com esse papo meio que um debatendo com o outro aqui é legal, porque hoje a gente vai ter uma pessoa pra separar essa treta. É verdade, né, meu? Como Hoje se diz, eu né? vou falar pra você, o convidado é muito mais que especial, cara. Como que é a história aí? Conta aí, Douglas, porque eu não vou falar mais nada nesse podcast. Não, beleza, galera. Então curte aí a nossa página. Compartilha com a galera aí. Estamos aqui mais uma vez, aqui nessa quarta-feira, no Bola um Podcast. Hoje a gente está trazendo uma convidada, a Vanessa Menegassi. O que ela te fez, Belão? Me negasse. Ela me negou. Ela te negou, cara? Toda vez que eu ia conversar com ela, até eu vou marcar um horário com ela. Ela me negasse no horário. Você acredita, velho? Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Seja bem-vindo. Desculpe a brincadeira aí, Vanessa, mas eu não podia perder. O meu mestre Pirinelli me deixou essa função, né? Ah, eu sabia. Bora pro papo. Vamos lá. Vamos. Vanessa, vamos lá. A gente vai abordar um assunto que você tá trazendo aqui, eu acho bem legal. Sim. Da atualidade que estamos... Os novos ataques, o que as pessoas vêm vivendo, né? O que você vê nesse novo tempo que as pessoas vivem, bem dizer, escravizadas, né? Assim, né, cara? A gente vê cada vez a pouca comunicação entre um e outro, as pessoas se fechando mais. Queria que você falasse um pouco disso pra gente. Tá. Infelizmente, né? Tava até compartilhando um pouquinho aí com o Douglinha, né? Esses dias, né? A gente tem aí percebido, né? Que cada vez mais essas questões que a gente vê nas questões das redes sociais, celulares, né? Até eles falam, né, que hoje o smartphone, né, ele virou propriamente ali a droga da dopamina, né? Então, tudo que você quiser, você tem acesso hoje nas redes sociais, na internet. E com isso, infelizmente, né, as relações se esfriaram. Porque você abriu um leque de opções. Antigamente a gente não tinha esse leque de opções, né? Era orelhão. Tinha, né? Era orelhão, não era? Ficha. Ficha, cartão, né? Cartinha, né? Ia falar com a namoradinha, né? Então. Já se preocupava se tinha letra feia, né? Porque se não entendesse a letra... Garrancho, pegar o caderninho de caligrafia. Que treinava, desse aquela borradinha, pegava outra folha, né, Douglas? Douglas? Nossa. O Melão, e sabe também o que eu lembro? Que eu falo, nossa, gente, que bom que eu nasci naquela época. Lembra do caderninho que rolava na sala de aula? Da sua questão? Aí você ia lá, tava lá paquerando o menininho da sala, você ia lá procurar as respostas dele, né? Era a forma de você conhecer uma pessoa, era a forma de uma pessoa conhecer você. Então, e a gente vendo hoje, que nem você tá falando do celular, né? Que nem hoje mesmo, quando eu estava vindo pra cá, eu até comentei com vocês aqui antes de começar. Sim. Meu, eu cheguei, entrei no trem vindo. Meu, você não vê a pessoa te dar uma boa tarde, nada. Você não vê as pessoas conversando, as pessoas parecem que se fecham em uma bolha. Ficam elas ali e o celular o tempo todo. É o tempo todo. E o mais louco, quando você pergunta pra ela, mas você fica no celular? Não, quase não fico. Meu, é nítido às vezes até, porque eu quase não fico. A pessoa se sente ofendida, né? Sim, porque a pessoa não percebe o tempo de horas que ela fica no celular. Então, querendo ou não, hoje essa questão da internet, ao mesmo tempo que veio para nos ajudar, porque assim, veio para nos ajudar. A gente tem hoje conhecimento, a gente está aqui hoje fazendo esse podcast, dá para alcançar pessoas no mundo inteiro, trocar ideia, conversar. Então, assim, a tecnologia, ela veio para nos ajudar. Para agregar, mas também, infelizmente, é o que a gente não sabe usar da forma adequada. Então, a gente acaba usando hoje a internet, eu me fecho no meu mundo, né? É uma forma de eu me proteger, porque querendo ou não, é uma forma das pessoas se protegerem, e eu me comunico, passo a imagem que eu quero através das redes sociais. Então, eu passo uma imagem que eu quero que as pessoas tenham ao meu respeito. E com isso vai se afastando, vai se ficando cada vez mais frio.
né? E perdeu esse contato, de verdade. Perdeu-se esse contato de ir na casa de um amigo, de conversar, de trocar ideia. Porque tudo tá ali, tá tudo muito fácil. E aí as pessoas hoje fazem esse tipo de contato somente pelas redes sociais. Ainda tem aquelas pegadinhas, né? Você chega, conhece alguém pela internet, a hora que você vê... Você tá Então, falando da sala de bate-papo da UOL, né? Você participava. dá até medo, né? Olha, eu não ia falar nada, viu, mãe? Tô ficando preocupado com você, cara. Eu não sei com quem eu tô andando, gente. E sabe também, eu tenho pacientes adolescentes, né? E uma das coisas assim, eu aprendo com eles, né, gente? Eu aprendo muito, porque hoje eles me ensinam. Quando eu vou atender, eu falo assim, nossa, eu vou... Não, é eles que me ensinam, porque é uma outra geração, uma outra mentalidade, né? E hoje existem jogos, né? Esses jogos que tem de internet, assim, e eles hoje fazem amigos dentro desses jogos. Então, assim, o grupo de amigos hoje dos adolescentes não são mais tão grupos de amigos reais, presenciais. São mais grupos virtuais. E eu percebo que isso está cada vez mais crescendo, né? De você ter relações mais virtuais do que relações interpessoais, né? E o quanto isso nos adoece. Por quê? Porque eu chego lá na internet, isso eu falo por mim, que às vezes se me pega num dia de TPM... Quantas vezes, né? Você pega num dia que você não tá mal, você vê lá, você fala, nossa, olha, né? A menina que bonita, olha isso aqui, a menina que corpo bonito, nossa, olha, aquela lá foi viajar, nossa, aquela lá tá namorando, nossa, essa aqui, olha como tá feliz. Você olha pra sua vida e você fala o quê? Meu, que merda de vida. Não é? E aí a gente entra num nível de comparação e isso vai nos adoecendo. Mas assim, também, a internet começa a mascarar a vida das pessoas, né? Sim. Na verdade, se torna uma máscara. Na verdade, a gente Nem não sabe todas as pessoas estão bem e ali elas... Bom, ali, como se diz? Você vai postar na internet que você convém pra você também, né? Você vai chegar lá, vai coisa... Só felicidade, real? Essas Posso coisas. Falar real aqui? Você não vai postar você chorando lá, né? Jamais. Eu vou falar logo a verdade. A gente vai colocar os dias de glória, né? Porque os dias de luta ninguém coloca lá, né, mano? A gente coloca a foto numa praia, tirando boa onda. Mas o que levou a gente chegar lá, às vezes o cara se submete a viver um negócio lá e, cara, não tem nem condição de manter. Sim. Só que ele cria um padrão na cabeça dele que ele tem que postar direto. Então você acaba virando escravo de uma coisa, né? Eu vejo muito isso, né? Você falou essa questão de relação, né? Levando assim, a gente tem um grupo de amigos de jogo. Isso também o que acontece, nos limita a não conhecer outras pessoas que têm outros gostos. Então a gente fica vibrado numa coisa só, né? Então a gente fica fascinado por aquilo. E eu lembro uma situação... Você falou em questão... Hoje você vê muitas pessoas... O pai tem celular, a mãe tem celular e os filhos têm celulares. Cada um tá num quarto. Sim. Eu lembro quando eu chegava em casa, era uma televisão. Douglas do céu. Não, era uma televisão... Na hora, posso ter um exemplo, mas assim, bem assim, simples, mas é um exemplo que não tem mais. Na hora da janta ou do almoço, era o quê? Todos na mesa. Sim, então, mas a minha casa nunca foi assim, você acredita? Todos na mesa. E horário pra comer. Horário pra comer. Em casa nunca foi assim, gente. Sendo bem claro, se eu falar... Vai ser mentira da minha parte, porque meus pais sempre foram comerciantes. Então a gente tinha padaria. Então o ritmo era o quê? Cada um, bem dizer, a gente foi criado meio solto, mas com responsabilidade. Não era... Eu tinha horário pra chegar, tinha horário pra estudar. Mas assim, a questão de sentar na mesa, não. Mas eu lembro que, dos melhores momentos que eu tive na minha vida com a minha família era a gente sentado na TV assistindo o que os meus pais queriam. Então, a gente também era limitado a assistir aquilo porque era de acordo com a nossa idade. Sim. Então eu lembro várias noites a gente vendo Topa Tudo por dinheiro, tá ligado? Nossa, adorava. Nossa, cara, pegar as pegadinhas, então eu ria. Então, pra mim, domingo à noite. Mano, só pra você ter uma noção, meu pai, ele falava pra gente dormir cedo, mas aquele domingo era tão especial que a gente dormia até mais tarde. E falando, a gente vai ver essa parada, mano, que é muito louco. E eu acho que os jovens perderam um pouco, né? Com a tecnologia, assim, essa questão de estarem mais juntos. Às vezes a gente fazia fogueira. E sabe também o que eu percebo, Melão? É saber lidar com aquele que é diferente de você. Né? Eu percebo que esse nível de... A intolerância aumentou muito, a frustração aumentou muito, mas a intolerância eu percebo que aumentou muito. Então, assim, nossa, ele não pensa como eu, ele é diferente, ele é esquisito. Então, eu percebo que a questão também hoje dessas... questões do consumo da tecnologia faz com que, assim, as pessoas se tornaram intolerantes umas com as outras. E o que é mais precioso na nossa vida é conviver com aqueles que são diferentes.
Sim. Né? Quem aqui não tem lembrança dos amigos, não é verdade? Sempre tinha um esquisito. Não, todo mundo tinha o gordo, né? O esquisito. O gordo. Aquele que você fala que não vai passar dos 10 anos, né? Tipo, a magrela, a gordinha, mas tipo, parecia todo mundo junto. Senão não tinha futebol, não tinha esconde-esconde, não tinha, meu. Você não era... Hoje, eu acho que a tecnologia faz você ficar sozinho, né? Faz, porque você começa a selecionar, você é intolerante. Então, uma pessoa falou uma coisa que você não concorda, aquilo se torna intolerante. As pessoas não têm mais tolerância, né? De ouvir uma opinião diferente, de ouvir uma ideia diferente, de lidar com uma pessoa que tem um comportamento diferente, que é diferente de você. Então, assim, se perdeu. E isso é precioso, porque a gente aprende com aquele que é diferente. Porque né? os pensamentos são diferentes, né? Porque ali, você fica pela internet, muitas vezes você pega uma reportagem, alguma coisa ali, você vê aquela reportagem, não tem mais aquela discussãozinha de roda de amigos ali Não, que de expor a sua opinião do que você acha daquele assunto. Muitas vezes aquilo lá, já lê, já não tem mais aquele convívio. Exatamente, a gente escolhe a nossa tribo e a gente só fala daquilo e a gente não se envolve com outra. Meu, falando de tribo, né, antigamente, né, de rolê. Tribo, né? De rolê, você vai lembrar dos Camica, a galera de Jundiaí lá. Tem a galerinha cada... Eu lembro de 8 anos pra cá só. Não porque me convém, tá? Vanessa, tem uma pergunta aqui pra você a respeito assim, como podemos limitar as crianças em questão dos jogos para não se tornar um vício? Tem que colocar horário, na verdade, né? Você tem que limitar os dias da semana. É como se você colocasse ali um tempo, né? Então, assim, você não vai proibir de jogar, mas assim, tal dia é o dia que você vai sentar para jogar de tal hora. Então, assim, fazer esse combinado com a criança. Então, ver assim, que tipo de jogo ele tá jogando, né? Aprender também, isso é importante o pai saber que jogo que seu filho... Conviver, né? Tá presente. O pai, né, e a mãe precisa entender quem são os amigos, que jogos ele tá. Não é ficar em cima criticando só, apontando aquilo que é ruim. Mas, assim, estabelecer, né, dia, horário, quanto tempo ele vai ficar ali naquele jogo, o que é esse jogo, né? Então, assim, também conhecer, aprender a jogar com seu próprio filho, tudo isso faz a diferença. Meu pai colocava metas. Sua nota tá boa, tá estudando legal? Peraí, então você pode jogar, senão... E assim, naquela época mesmo, eu preferia mais ficar na rua, brincando com meus amigos. Porque na verdade... Queimada, jogar bola, do que ficar na frente do videogame. Eu não condeno, porque o pessoal a gente não tinha isso naquela época, né? Mas assim, né? A boa pergunta, mas eu falo também pros pais, né? Sai do celular também, pega o filho, vai jogar uma bola, porque a gente cobra do filho, mas a gente não faz por onde. Não, sabe o que eu acho absurdo? Isso aqui é uma opinião minha, né? Respeito a opinião dos outros. Mas criança de 8, 10 anos já tem um iPhone. Para mim, isso é inadmissível. Não precisa, né? Eu acho que isso, para mim, não faz sentido. Uma criança de 10 anos, né? 8 anos, tem menos, tá? Tem eu crianças acredito, de menos idade que já ganha ali um tablet, né? Que já ganha um iPhone. E aí eu me pergunto, por quê? Então, assim, você já está... Por quê? Porque isso aqui acalma. O bebê, você coloca o bebê na frente de um iPad ali, né? Ele acalma na hora. De repente, isso, né? Os pais não ficam confortáveis por conta disso. Porque em vez de impor, de repente, não tô... A minha visão, que eu também vejo. Em vez de impor a educação, chega a contar deixar o bebê ou a criança quieta, vai lá dar o celular, coloca no joguinho e deixa lá. Em vez de chegar, é prejudicial. Em vez de chegar e lá, chamar a atenção, educar. Para você querer cobrar alguma coisa, você tem que ser referência. Então, você não pode estar no celular, você tem que gastar tempo. E o que às vezes acontece, a criança começa a chorar, você tira o celular, mas você não desenvolve alguma coisa para prender a atenção dela. Cara, é nítido. Se você pegar ela e ensinar ela a soltar um pipa, ela nunca soltou, aquilo vai ser novo para ela. Soltar peão, jogar bolinha de gude, ou brincar de esconde-esconde. Mas o pai faz o quê? Ele quer que a filha não fique no celular, o filho, né? E ele quer, ele quer ter o tempo dele, mas ele tem que entender que aquele momento que ela não tiver no celular, talvez seja o tempo que eles tenham junto. Então, gente,
Vamos tirar todo mundo, ninguém se insular, agora a gente tá em casa. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar, vamos dar uma volta na rua? Vamos conhecer o quarteirão? Vamos brincar de guerra de mamona? Desenvolver alguma coisa pra trás. Cara, cada roxa que aparecia na perna. Cara, pega, vamos pegar uma corda, chama uma amiguinha, vamos lá chamar uma amiguinha sua. Só que isso foi se perdendo porque a gente também vai entrando numa rotina porque o pai pensa... Não. Chega cansado em casa. Exato. Mas também não é por conta da sociedade, Vanessa. Cansado. Você não acha também que é um pouco... Gente, desculpa. O pai e a mãe também tá cansado. Eu entro nessa. Assim, em casa tem o tempo de... Eu acho que é a geração deles também. Sim. É a geração É isso que eu deles. penso Então, a também. geração deles é essa. A minha geração era Atari, Sim. né? Então, a deles é isso, é tablet, é iPhone. A gente não pode tirar isso deles, porque é da geração deles. Mas eu acho que tem que ter um tempo. Então, é o equilíbrio do uso. Tem que ter o equilíbrio, exatamente. Tem que ter o equilíbrio do uso, que eu acho que é isso que acabou se perdendo. E outra pergunta, o mesmo Leandro perguntou se existe um aplicativo que faça isso. Exatamente, o aplicativo é sair do celular e ter um tempo com o pessoal, com os filhos. Eu acho que quando você tiver esse tempo com o seu filho, cara, ele nem vai querer saber de celular, de videogame, ele vai querer saber do pai ou da mãe, cara. Às vezes eu vejo isso, hoje eu me cobro muito, tenho um filho de 18 anos com a Késia, né? E ele é vibrado nessas coisas, mas às vezes eu percebo quando eu chamo ele faz a maior questão, às vezes, de ir. Às vezes ele não vai porque não é interessante e tal. Então, mas não tem que ser a minha vontade, eu tenho que saber qual que é a vontade dele, né? Eu creio que então, isso vai tirar. Conhecer o seu filho. Exato. O que ele gosta de fazer, o que é importante. E alinhar, é equilíbrio. Tem muitos pais que nem sabem que o filho gosta, né? Então, assim, não é ser radical, não pode isso, não pode aquilo, não. É você precisa conhecer o que seu filho gosta, quem são os amigos, o que ele gosta. Nossa, ele gosta desse jogo, deixa eu lá então conhecer esse jogo, né? Nossa, ele gosta dessa banda aqui, deixa eu ver que banda que é essa aqui, deixa eu ver. Por quê? Porque isso também faz a conexão entre os filhos e os pais. Porque acaba se perdendo. O pai não sabe que o mundo é difícil de se atualizar hoje com essa geração. O filho não se sente compreendido. Daí vira esse distanciamento. É que hoje também as informações tá fácil demais, né? Tá na palma da mão, Tá né? tudo na mão. Eu acho que o que acontece assim, a gente acaba entrando, começa a ter o distanciamento, distância, né? Do pai e dos pais dos filhos. Aí ele começa a procurar em outro lugar conselho. Aí o que acontece? Acaba, às vezes, caindo numa situação que as coisas não são bem legais, aí ele vai ouvindo, que acaba, hoje a gente tem muito, né, a questão de depressão, né, às vezes a criança nem tem tanto problema, mas ela entra num estado de depressão de não ser, às vezes, nem aceita dentro de uma sociedade que a gente vive, né. Sim, hoje os adolescentes têm medo de ser cancelado, porque eles cancelam mesmo, né, então, assim, para você fazer parte de um grupo, você tem que a entrar dentro de uma ideia, dentro de um conceito. Então, assim, e muitos acabam abrindo, né, e entrando para poder serem aceitos dentro daquele grupo. Até mesmo a respeito até de vícios, né? De tudo. Por causa, assim, eu ando com uma galerinha, todo mundo fuma, eu não fumo. Se eu não fumar, eu não vou ser bem visto nessa galera, eles não vão me aceitar. É bem isso. Aí tem muitas pessoas que acabam se viciando em algumas coisas por conta disso, para ser aceito, né? Então, o nível de aceitação é assim, todo ser humano, ele precisa da aceitação. Todos nós, a gente tem essa necessidade da aceitação, da validação e principalmente de ser inserido dentro. Eu preciso fazer parte. Então, a gente busca e ser amado. Então, a gente sempre está buscando isso dentro das nossas relações. E quando eu sou rejeitado, isso me gera dor. E um adolescente hoje, né, uma criança, um adolescente, eles não conseguem lidar com isso, porque é difícil. A gente que é adulto não consegue, imagine eles. Então, assim, eles têm muito mais dificuldade de lidar com essa emoção da rejeição. Então, o que eu faço? Eu vou entrando nos grupos. Eu, quando era adolescente, era diferente. Não tinha celular, não tinha nada disso. Então, mas eu já fui metaleira. Não parece, né? Mas eu já fui metaleira. Bate cabelo. Eu ia nos bar. Testemunho, Vanessa. Mano. Pena que eu não tenho foto, né? Depois disso... Aí, paizão, depois você fala, eu que era do rolê. Quem tá falando que era do rolê aqui, ó, paizão. Eu achei que minha vida era disso, agitada, você não vai acreditar. Eu virei dançarina de axé. É o tchan!
Compadre Washington, um abraço. 14 e 15 anos, tá? Ah, mas na época era, meu, o axé, literalmente a gente zoa, né? Mas o axé foi um movimento que na época pegou Nossa, todo Carrinho de mão, pá, pá. Meu, se você não soubesse dançar, Como já? Você- Ai, tem um cara das antigas, gente, que quando ele começa a tocar o pezinho aqui, dá até uma balançadinha. não é o Raça Negra, não, né? Adoro Raça não. Negra. Adogo. Muito bom. Então, eu lembro da minha fase, né? Eu falei assim, gente, né? Quantas coisas assim. Então, eu fazia aquilo por quê? Porque eu ia me misturando, porque eu sempre fui muito comunicativa, eu sou sanguínea, né? Nem parece. Não parece, né? E o sanguíneo tá em todos os grupos. Então, assim, eu não tinha um único grupo, eu participava de vários grupos. E aí, cada grupo que eu participava, eu me identificava com aquilo e eu ia. Ah, hoje tem show de rock, então eu ia lá, vestia meia preta. Jogava aquela pinta roxa no cabelo. Mini saia, jaqueta de couro, batom roxo que a gente passava na boca naquela época e lápis preto. E ia pro show de rock. No outro final de semana, tava no baile do Havaí dançando axé. Olha, você viu os comentários aqui? Dançava no boquinha da garrafa. Amo a risada da Vanessa. Falar pra você, cara. E foi muito, assim, foi uma fase muito, assim, eu lembro, eu conto essas histórias, né? E eu falo assim, gente, acho que eu mudava, assim, constantemente. Só que naquela época não tinha isso. Então, pra ser validado, né, todo mundo gostava, porque, assim, eu queria que todo mundo gostasse de mim, então eu fazia parte desses grupos, né? E era muito engraçado, porque... depois, com o tempo, eu fui desenvolvendo meu próprio gosto, né? Mas isso faz parte da nossa identidade, né? Da nossa formação. Então, mas assim, que nem uma dúvida assim. Muitas pessoas são assim, mais espontâneas, são mais Sim. liberais. E tem pessoas que se colocam tipo de uma máscara Sim. para tentar ser aceita. Tem isso também, Tem também aqueles que precisam se vestir de um personagem para poder ser aceito. Então, aí é aquela pessoa que, assim, não tem opinião nenhuma. E também tem os introvertidos, que têm dificuldade e eles se sentem mal porque eles não conseguem ter um convívio social. Então, eles também se culpam e se sentem mal por isso. Eu era assim. Né? Você não era, não. Você não era, Douglinha, eu tenho certeza. Eu não te conheci lá atrás, mas eu tenho certeza que não era. Eu era quietinho. Aí, Só que hoje, né, vamos pensar assim, hoje, como que eles se baseiam nos modelos? Nas redes sociais, né? Então, assim, é importante, assim, Os você influenciadores, conhecer, né? É importante você conhecer hoje quem é a referência, né? Para o seu filho hoje que é pequeno, para o seu filho que é adolescente, e até mesmo para nós. Quem agora, hoje, na nossa vida adulta, é referência para nós? Em quem que a gente se baseia? Em quem que eu olho? Eu falo, meu... Eu quero escutar mais aquela pessoa, eu quero ler mais sobre aquele assunto. Então, assim, se a pessoa é uma referência para você, é porque tem algo que você se identifica. Uma vez eu acabei vendo um comercial que acabou chamando muito a minha atenção, né? A questão que colocaram vários pais e filhos separados, né? E perguntaram assim, você pode escolher qualquer pessoa pra jantar essa noite. Todos os pais escolheram Michael Jackson, todo mundo, e as crianças todos escolheram os pais. Eu já vi isso aí. Nossa, eu nunca vi isso. Aí quando os pais viram aquilo, os pais todos choraram, né, cara? Isso daí dói, hein? Daí, tipo, a gente começa a ver, às vezes, assim... Às vezes acho que o problema tá na próxima geração e o problema tá... Aquilo que a gente tá sendo referência pra próxima geração. Sim. A gente cobra muito deles, mas a gente não olha pra nós, né? Não. Entendeu? Existem pais muito feridos, pais que, né, carregam muitas marcas, né? E isso acaba, não tem como isso não contaminar um ambiente familiar, né? Mas voltando um pouquinho aqui, o Léo perguntou se você dançava, Melão. Se eu falar que não, eu tô mentindo. Você não dançava. Porque ele colocou aqui, ó, Douglinha e Melão, vocês dançavam? Ah, lógico que dançava. Se você não dançasse, você não tava no rolê, cara. Eu era assim. O meu rolê funcionava assim. Aonde meus 10 reais ia me levar. Pronto. Aí eu já fui em peça de pagode, reggae, forró. Até no risca-faca eu ia. 10 reais é o que eu tinha que gastar no dia. Então... Você dá risada, né? Às vezes voltava com 30. A matemática não batia, tá ligado? Com 10 voltava com 30, olha só.
Mas isso aí, assim, hoje em dia, a gente olhando assim, porque eu sou de uma educação mais antiga, era chinelo voador. Ainda bem, né? Aquela vaiana, tinha assim, ó, vinha a vaiana, voador. vinha na testa. E hoje em dia, se um pai de repente faz isso, cara, nossa, o pai é cancelado. Minha mãe ia estar presa hoje, é perpétua, velho. Mas agora eu te falo, imagine se eles não tivessem batido na gente. Foi ontem que eu comentei na célula, né? Que hoje, se minha mãe não tivesse batido, eu teria... Cara, eu lembro que eu queria fazer tatuagem com 12 anos, 13 anos. Ia ter uma aldeia indígena no meu corpo. Aliás, a gente tem às vezes uns caras meio que fora da curva que fez com 13. Daí o cara tem o quê? Você olha pra tatuagem do cara, você não consegue ver o que é hoje, tá ligado? Não é um tal de piá, não, né? Não, Aí o cara fazia isso pra quê? Pra ser o cara da época, era da hora. Então. Ser o diferente. Chama atenção. E hoje também ele é diferente, cara. Pode ter certeza, cara. E, cara, hoje eu vejo muito nisso. Hoje eu tenho a maior referência na minha vida, né? Jesus Cristo, sabe? Depois que eu entendi que eu sou filho dele, assim, muitas coisas mudaram, até o vazio. Porque o que Deus muito, muito me ministrou na vida foi a questão que a vida inteira eu procurei um lugar pra ficar. Ele falou assim, você sempre pagou um preço pra estar no lugar, e eu paguei o preço pra você estar comigo, entendeu? E nessa fita eu falei, cara, pra estar com Cristo a gente não precisa abrir mão de nada, a gente só tem que amar. E às vezes a gente faz as vontades dos outros pra viver um ambiente, assim, a gente deixa de ser aquilo que Deus colocou no nosso coração, a gente deixa de viver nossa essência. E foi o que eu tava conversando com você, eu acredito que, cara, Cristo fez a gente da maneira exata, ele quer usar a nossa essência, ele quer usar exatamente como você é. E às vezes a gente deixa de ser a gente pra agradar a gente, cara. E assim, eu acho que assim, é que nem a gente tava conversando aqui um pouquinho antes de começar mesmo, que a gente tava falando em off. Muitas vezes a gente buscava essa parte vazia nossa nos rolês. Sim. Nas baladas. Só que aí a gente tinha aquele prazer de momentâneo, daquelas horas, aí chegava no outro dia, fora a ressaca, né? Eu começava assim, você se sentia um vazio. Porque você começava a se perguntar, o que isso me trouxe? Que isso não me completou em nada. E muitas vezes é isso que acontece. E a gente vendo assim, a forma hoje que a turma faz, tudo através do celular. O pai, em vez de dar uma chineladinha, entrega o celular. Eu não tô falando mal, então, é que nem o Pia compartilhou aqui, falando que a respeito de... são tempos, são épocas. Mas eu acho que educação não tem época. Eu acho que não tem época. Ô, Vanessa, a gente acabou entrando nesse espaço de falar, a pessoa tem um vazio. Como que funciona isso, né? Porque, assim, às vezes a gente nos boicota também, né? Vamos lá. Hoje eu tô em Cristo, tal. Mas a gente tem alguma... Eu percebo assim, às vezes quando eu tenho eu fiquei triste. Cara, eu vou lá, compro, parece que aquilo me dá uma alegria. Mas, cara, na verdade a gente tá errando da mesma maneira que a gente errou a vida toda, né? Sim, é porque se você for ver, vamos pensar assim, né? A gente tá trazendo um pouquinho da nossa experiência aqui, né? Uma galerinha mais madura, né? Tem uma caminhadinha, né? Tem uma caminhadinha já, né? Anos 80. E com a atualidade de hoje, né? Vamos pensar assim, né? Antigamente, né? Só para entender, para responder aí para você, né? Antigamente, a gente tinha bem menos, né? Eu não tinha telefone na minha casa. Então, se tivesse que ligar para alguém, tinha que comprar ficha, né? Se tivesse que apertava o botãozinho para a ficha cair de novo, usar de novo. Refrigerante, tinha que esperar domingo, porque domingo era o dia que a gente podia se reunia tomar, com os primos, com a avó, para comer macarrão e ver o Ayrton Senna. Ver o Ayrton Senna, assistir os Trapalhões, né? Então, assim, só trazendo isso. Então, assim, a gente não tinha muito. A gente não tinha esse monte de opções que você vai hoje de escolher tantas bolachas, né? Ou biscoitos, né? Os iogurtes ou danones, né? Então, assim, e aí, com o tempo, o que acontece? Hoje nós temos uma infinita variedade de opções na internet, de produtos, de coisas para a gente consumir. E querendo ou não, parece que antigamente a gente era muito mais feliz, né? Porque a gente se divertia, a gente brincava, a gente ficava feliz com
com a tubaína. Cara, e era Né? demais, até era Era gostosa. Não, é eu gostosa até adoro hoje. tubaína. Pô, Mas é aquela que era na tem garrafa. zero hoje, tubaína zero, Eu tô mano. falando aí, aquela que era de garrafa de cerveja, gente. Não, então é aquela lá, é Ah, que você tubaína abria na garrafa, original, é. né? Então, assim, e hoje eu vejo que parece que assim, a gente tem facilidade para tudo. Para tudo. Tudo que você quiser, você pode ter. Você tem muitas opções, você tem tudo. A gente tem tudo na nossa mão. Se eu quiser comer, eu ligo no iFood e peço e vai me entregar na minha casa. Né? Se eu quero ver um filme, hoje eu vou lá, não preciso, lembra, na locadora. Tempo de esperar a fita chegar. Nossa, mano, só semana que vem. Porque já tá locado, mas só esse time ficava lá a semana inteira aguardando o filme. Agoniado. Né? Agoniado pra assistir, entrava na lista de espera. Eu só quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês rebobinavam a fita na hora de devolver, né? Vocês davam essa Senão eu tomava multa. Eu tomava multa, né? Então, assim, e hoje não, eu quero assistir alguma coisa, tá tudo lá, também a gente tem acesso a isso. Ah, eu quero falar com alguém, conhecer alguém. Você vai lá no aplicativo, vai lá e conhece alguém. Você quer. Então, assim, tá tudo muito fácil. É, porque antes, assim, por mais tímido que você fosse, você tinha que arrumar um jeito de chegar na pessoa. Também. Cara, eu acho que assim, dava você aquela tinha... tropicada, Você tinha que ser mais- chamava atenção de alguma maneira. Eu recebi a cartinha, eu adoro. Cara, eu Aí, tenho... ó, Varãos aí, ó, minha amiga está solteira, fazer um merchan dela, ela gosta de cartinha ainda. A Vanessa negasse muita gente, mas pode mandar carta aí, nós vamos deixar o Ela endereço. não irá negar. Ó, Rua dos Camarões, lá do Silvio Santos, né? Nome do amor. E não, Só não vai me jogar aquela, é longe Faro. Hoje não, Faro. hoje não, cara. Então, assim, e hoje, essa questão dessa facilidade, Melão, que é o que a gente, né, profissionais, assim, da saúde mental, que eu vejo, que a gente conversa, né, os assuntos que a gente acompanha, é um vazio existencial. Porque, assim, agora que eu tenho muito mais oportunidade de ter muitas mais coisas e crescer mais, é onde que eu me sinto mais vazio, porque nada me satisfaz. É um sentimento de insatisfação 24 horas por dia. Nada tá bom. Você vai lá e você compra um carro top que você queria. Daqui 2, 3 dias, aquele carro perde o brilho para você. Você vai lá, você compra um celular novo. Daqui a pouco, dá um mês, o celular não tá mais aí, não faz mais sentido para você. Eu tô sendo bombardeada aqui, gente. Né? Então, Eu vou me assim, retirar em 5. Eu vou entrar eu vou entrar na live. né? E hoje, aquilo que eu até trouxe aqui para vocês, né? Que é a ditadura da felicidade. Né? Hoje é mais importante. Hoje as pessoas valorizam mais o seu valor, te dão mais o valor por aquilo que você tem do que ser. Então, assim, quem é você? O que é ser? Hoje em dia, então, uma moda É de ser dizer... feliz ou ter a felicidade? Muitas vezes a pessoa, em vez de, que nem você tá falando, ser feliz, ela tá comprando a felicidade Sim, dela, né? as pessoas A compram, satisfação dela, né? mas não isso é uma mentira, né? É momentâneo, Não dura, né? Não dura, É isso, momentâneo. é momentâneo. Tipo, a compra traz Sim. uma alegria que não E vai você preencher. sabe que a compra, ela ativa a nossa dopamina. Então, o comprar, ele dá uma explosão de prazer em nós, tá? É bom, é gostoso quando você pega o carro novo que você queria, o celular, o tênis, né? Uma coisa que você... Aí vou pegar mais fundo aqui, o boné! Né? Então, assim, a gente vai, né? E aquilo dá uau! Mas daqui a pouco Sente vazio. sente o vazio. Ele dura nem um dia, 2 dias, nem isso. Você tem uma questão da dopamina. A compra gera dopamina. E assim, uma coisa que poderia ajudar essa pessoa a não ter esses impulsos assim. É buscar ser. Primeiro é reconhecer que você tem uma compulsão. Porque a pessoa não reconhece. Então é difícil uma pessoa ter consciência dessa compulsão. NV segunda-feira. É, porque na verdade o que acontece é o que eu falo muito Porque pro se pessoal. torna um vício. E você ter a condição de sustentar seu vício não quer dizer que você não é viciado. Sim, sim. Não, é que muitas pessoas, né, pensam que vícios são cigarro, bebida. Não é. E não, tem tudo. Tem tudo. Tudo você pode ser vício. O vício, ele é muito amplo. Então, é entender que, assim, hoje, como que eu saio disso? Entender por que existe o vazio. Que as pessoas, elas deixaram de ser para ter. Por quê? O que a gente vê na internet?
pessoal ostentando, né? Você vê lá os influencers. Eu não sigo muitos influencers, porque não é minha praia isso. Né? Mas você vê ali viagens, carros, relógios, coisas assim, e aquilo brilha, porque aquilo desperta um desejo no outro. Não, e é nas pessoas, né? Porque muitas vezes, assim, até mesmo os influenciadores de cursos, muitas vezes, eles usam essas imagens de viagens, essas coisas para ativar isso na mente da pessoa. Mas isso, deixa eu fazer uma pergunta agora. Mas teve pessoas que, na verdade, quando tiveram infância, eles não tiveram muita condição de ter algumas coisas também, né? E aí, daí ele consegue proporcionar aquilo, porque hoje, vamos lá, a realidade é totalmente diferente. Eu lembro que eu ganhava presente no meu aniversário e no Natal. Eu também. Hoje a criança ganha todo fim de semana, toda hora que sai com o pai pra ir num shopping, você tem que comprar um presente pra uma criança. Então a realidade era diferente. Hoje eu vejo, às vezes, adulto. Vamos lá, eu me reconheço como compulsivo. Isso eu sou nítido que eu sou. Mas assim, eu não sou um cara que compra e posta. Porque aquilo é pra mais satisfazer aquilo que... Não que meu pai não tinha condição, mas meu pai acreditava que naquela época não era necessário eu ter. Sim. Talvez eu podia me perder assim. Então hoje eu vejo assim, eu posso até comprar, mas aquilo não me compra mais. Se eu precisar desfazer, eu desfaço. Entendeu? Sim. Eu não sofro em desfazer das coisas, né? Então... Mas eu vejo muito disso, assim. Às vezes eu vejo um cara comprando um carro antigo. Naquela certa época, ele não tinha condição de bancar aquilo, né? Não, você entende que tudo é uma questão assim, você tá comprando para quê? Né? Então, é diferente de assim, nossa, não tô bem. Tal. Você vai lá e um tênis, 2 tênis. Conheço pessoas que têm, chega a ter 30 pares de tênis. Né? Então, assim... O porquê que a pessoa tem 30 pares de tênis, você vê que não é normal. Né? Ô, então, Paizão, aparece aí de novo aí. Quantos tênis você tem, Paizão? Quem? Vitinho. O Vitinho tem quantos tênis? Dá uma perguntada aí, né? Paizão. Quem tem bastante tênis? Né? E é claro que isso pode ser uma característica da infância. Pode ser mesmo, de verdade. Né? Então, eu tenho coisas também minhas, mas eu me policio bastante. Coisas que realmente eu fui muito privada. Né? Então, claro que quando você cresce e você tem uma condição, você vai querer suprir aquilo. Mas o cuidado tá até que ponto isso não está te prejudicando e te fazendo escravo daquilo. E isso também pode se influenciar, de repente, na educação de um filho. Sim, então assim, é entender assim, tá, esse meu comportamento, o que tá me gerando de prejuízo? Tá me gerando mais brigas? Tá me gerando uma insatisfação, tristeza? Eu compro e depois me arrependo? Porque tem isso. Então, a gente vai conseguindo entender qual que é a emoção e o sentimento que vem depois daquilo que você compra. Você tá deixando de... Você comprou e depois deixa de comprar uma comida em casa? De pagar uma conta, né? São essas coisas que você precisa avaliar. E como você pode dar uma dica? Como as pessoas podem identificar isso nelas? Né? Quando ela começa a perceber os verdadeiros prejuízos. Quando você se vê lá no banco, com o cartão, contas e mais contas, brigas em casa e o verdadeiro prejuízo financeiro. Chega uma hora que isso vai gerar um verdadeiro... Mas assim, a pessoa só vai sentir quando ela vê que realmente o prejuízo assim, o grave. Prejuízo é mais... Não é um prejuízo mais financeiro, é total, né? Familiar, tudo, né? Porque vai influenciar em tudo, não vai ser só numa parte. Não é só financeiro. Influência, porque no conviver, você no convívio. Uma família, se você é sozinho, você vai se lascar sozinho. Mas se você tem uma família, as suas atitudes e as suas escolhas, quem convive com você vai também vai pagar o preço, não tem como. Gente, não tem como, você convive na mesma casa. Então, é isso que você tem que validar. Só que às vezes as pessoas não têm essa consciência. Tem pessoas que despertam e vai buscar ajuda. E aí é todo um processo de mudança de comportamento. Tem que ter alguém para acompanhar no começo. Aí é uma psicóloga mesmo, que faz todo esse acompanhamento. Mas eu sempre... tem a gente da psicologia, tem medicação para tomar, para controlar o impulso. E também tem que ter alguém para monitorar. Eu preciso de uma galera aí, gente. Eu preciso do que segura, o que vai deixar eu pular. Né? E precisa ter alguém para fazer essa... monitorar mesmo, né? Ah, eu vou no shopping, tá? Mas assim, tá? Que cartão que você tá levando na bolsa?
Eu não cheguei nesse nível Você tá ainda. indo no shopping pra quê, assim, né? Não que a pessoa não possa ir, tá? Então, ó, tem tanto no cartão, mas vai ter que, sabe, tem que ter uma... monitorar mesmo. Eu criei uma... É mesma coisa ir no mercado com fome. Na verdade, eu criei um mecanismo pra mim não cair nessa. Eu vou até passar aqui pra vocês, não sei se você... Sim, pode. Eu, por ter compulsão, eu trabalho com carros, né? Todo mundo sabe. E toda vez que eu sentia vontade de comprar, eu comprava equipamento pra minha loja, que mais vendia. Porque daí o que eu fazia? Quando eu comprava esse equipamento ou coisas novas que eu não tinha na minha loja, eu supria aquela necessidade, mas eu já supria pra vender. Então eu fazia o quê? Eu usei aquilo que literalmente me prejudicava pra me ajudar. Eu falei, cara, a meu favor. Eu falei assim, eu vou enxergar onde tá o meu problema e vou canalizar o meu problema pra me ajudar. E foi assim que deu um impulso, eu juro pra você. Foi o que Sim. cheguei um dia, eu Tá falei... vendo que legal? Você criou uma estratégia. Sim. Então, assim, é você identificar e criar uma estratégia, né? Às vezes a pessoa não consegue sozinha, então precisa De um de um acompanhamento, um profissional. né? Então, quando eu trago esse assunto aqui, a ditadura da felicidade, porque é isso, se você olhar, né, seja feliz, se você tiver isso, você é feliz, né? Então, assim, isso são as propagandas e a gente busca isso. É que, A gente quer ser feliz. Se você for ver tudo assim, uns exemplos, celular, carro, essas coisas, eles usam muito essas frases, né? Sim, Pra chamar a atenção dos compradores. sim. Eles fazem tipo uma lavagem. E aí, Seja sabe- incluído comprando esse carro. mas é. E aí, o que acontece? As pessoas se perderam de olhar para aquilo que é principal. Qual é a sua essência, não é isso? Quando Exato. você falou, tive lá um encontro com Jesus, tal, encontrei a minha essência. Posso te falar, muitos cristãos não conhecem a sua essência. Né? Por quê? Porque a pessoa olha o outro, nossa, eu queria cantar igual aquela fulana lá. Exato. Nossa, mano, eu queria Inveja, pregar um olhar de aquele lá. inveja, Porque de as julgar. pessoas olham o outro, só que ela não consegue enxergar as próprias habilidades, O potencial as que tem, né? competências, o potencial que ela tem. E aí ela olha só para o outro e ela se sente inferior. Você entende? Então, assim, eu olho para aquilo que o outro tem e eu não tenho, eu me sinto inferior. E aí as pessoas deixam de enxergar a verdadeira essência. Né? Porque eu não sou igual a você, o Douglinha não é igual a você, o Piá não é igual. Então, assim, nós não somos iguais. Podemos ter coisas parecidas, mas competências, Cada um tem habilidades. sua qualidade, né? Tem coisas que eu tenho Seus defeitos. eu tenho mais habilidade do que o outro, eu não tenho habilidade nenhuma. E tá tudo bem. E assim, aí que eu acho que o convívio na igreja, muitas vezes a gente acaba aprendendo isso, né? Que o irmão do seu lado foi capaz de chegar onde chegou, ele teve seus méritos. E se você, de repente, olhar com o olhar de se espelhar nele, vou falar assim, eu também posso isso na minha vida. E correr atrás disso. Sim. Tem que ser sua referência. É isso, né? né? Achar, de repente, um amigo, e através desse amigo você fala, poxa, é uma referência para mim crescer. Sim. Pô, ele mudou a vida dele, eu vou mudar a minha. E depois você se tornar uma referência para uma outra pessoa, Sim, né? É isso que a gente tem que ter esse conhecimento e ter isso na nossa cabeça. Muitas vezes a gente só quer saber só é que nem aconteceu agora há pouco, os caras, tá louco, hein? Tá traficando. A gente E não acabou vê os passando uma corre, né? situação, né, cara? Então, e assim, né, só concluindo aí, e hoje, né, você tem que, qual que é assim, o que eu quero deixar aqui, né? Busque se conhecer, se conecte com você, busque a sua essência. Por quê? Porque as pessoas não querem ter, por quê? Porque às vezes olhar para si, assim, putz, né, tô lascado, né? Mas é daí que começa a verdadeira transformação e, na verdade, é onde você vai encontrar a verdadeira plenitude e felicidade da sua vida. E assim, Vanessa, você acha que muitas vezes as próprias pessoas se sabotam? Com certeza, que são os críticos. Existem 3 tipos de crítico sabotador, tá? Que todos nós temos. Então, a gente tem o crítico de si mesmo, né? Que assim, por um lado, o crítico, a gente tem que entregar. Às vezes a gente escuta falar crítico, nossa, crítico é ruim. Não, eu tenho que usar o meu crítico Pro meu crescimento. pro meu crescimento. A gente fala que a gente tem que usar o nosso lado crítico de maneira sábia. Só que a gente não usa, né? Para quem não tem consciência, né? Eu trabalho isso na terapia. Fica aqui meu Instagram.
Pode mandar, manda Instagram aí, pode mandar. VanessaMenegassi.pc, pode me seguir lá. PC, faz uns vídeos que eu dou muita risada. Muito bom. Aqui, Então, desculpa, um irmão aqui compartilhou aqui que ele percebeu a partir do momento que ele começou a ver o cartão chegar nos valores do perfume que ele comprava sem ver. Então, entende? Então, assim, você entende? Aí chega uma hora que a ficha cai. Para alguns demora, para outros espero que venha antes. O meu sintoma foi começar a fazer coleção. Eu tinha mania de fazer coleção de tudo, cara. Tinha coleção. Eu juro pra você, eu cheguei a fazer coleção de Hot Wheels, velho. Um dia eu cheguei em casa, eu olhei, eu tinha mais de 1000 Hot Wheels. Aí eu olhei, eu falei, cara, eu preciso vender. Eu chegava a viajar quilômetros pra comprar um carrinho. Eu falei, não, vou vender, não é possível. Eu vou casar, não tem onde morar. Eu vendi da entrada no meu apartamento. Olha só que loucura. É loucura, então. Doideira isso. E eu tenho uma coisa, Vanessa, acho que. Deixa eu terminar de falar do desculpa. Eu acho que é legal perdão. compartilhar aqui com o pessoal do crítico. Manda marcha. Que é o crítico de si mesmo, né? Que a gente tem que saber usar isso ao nosso favor. Porque como que a gente usa contra nós? Você não tá vendo? Eu não sou boa nisso, eu não faço direito, tá vendo? Vou errar de novo, eu preciso estudar mais. Então a gente fica se cobrando muito. Como que eu uso o crítico sábio ao meu favor? Né? Nossa, isso aqui que eu fiz foi legal, mas eu preciso me aprofundar mais se eu quero chegar em tal objetivo, se eu quero alcançar tal coisa. Então, eu uso o meu crítico ao meu favor. Então, por exemplo, às vezes, procrastinar, preciso buscar uma estratégia, um caminho para trabalhar, para eu procrastinar menos, para que eu possa alcançar meu objetivo. E isso é você usar o crítico de maneira sábia, porque você está enxergando aonde você está errando, mas eu já estou buscando uma solução para aquilo. Eu mesmo assim, eu falo assim de mim, a meu respeito. Muitas vezes eu me criticava pelas coisas não darem certo. Demais, eu me julgava. Isso daí é o crítico de si mesmo. Aí tem o crítico que é do outro. Porque o outro, se tivesse feito, porque o outro... Tivesse me ouvido, porque eu tô assim por causa do outro, porque não sei o que lá, porque se o outro não tivesse feito isso, minha vida estaria melhor, né? Então... Eu tô gordo porque eu piado muitas vezes almoçar em restaurante. Assim, isso desse jeito que tá falando, assim, muitas vezes ele não tá também jogando a culpa no outro e tirando a própria culpa. Sim, não, mas esse daí é o crítico, é o crítico dos outros. O crítico dos outros, ele vai tirar a culpa de si. Então aí falta o mais errado que ele seja, vai falar, não, a culpa é do Piá. Né? Na dúvida, atrás, quem tiver online ou ouvindo em qualquer lugar, a culpa é do Piá. A culpa é do Piá, né? Então, assim, o outro pode ter errado, mas assim, mas também qual que é a sua responsabilidade nisso? Existe uma responsabilidade nisso sua também. Às vezes não, às vezes realmente alguém te lascou. Alguém te punhalou pelas costas, mas aí, o que você vai fazer com isso? Eu vou arrastar a minha vida, choramingando por algo que eu perdi, que eu não tive. Mais forte. Não, eu vou falar, ok, mas o que eu aprendo pela facada nas costas? O que eu tenho que tirar de lição disso pra minha vida? Vai ser uma pessoa amargurada pro resto da vida. Né? Senão você vai ser uma pessoa amargurada. Porque eu acho que assim, muitas vezes a gente aprende mais nos nossos tombos do que no... Só que nem todo mundo... Você sabia que nem todo mundo é resiliente? Nem todo mundo é resiliente, nem todo mundo tem essa questão cognitiva e emocional para viver uma resiliência de alguma situação. Nem todo mundo. Senão seria fácil, né? Todo mundo teria o problema resolvido logo, né? Mas nem todo mundo é resiliente. Tem pessoas que ficam presas, né? Tem pessoas que ficam presas e vai jogar a culpa do fracasso a vida inteira no outro. Nunca vai assumir a própria culpa. Não, e também não vai pegar aquela história e mudar, né? Que nem o pastor já comentou, quer justificar o injustificável. Cara, você reconhecer o seu estado. Pra você ser curado, você vai ter que reconhecer o seu estado. Não tem como uma pessoa entrar pra te ajudar. Vamos lá, você tá ferido, você vai ter que limpar. Então uma pessoa vai cuidar de você. Então não tem jeito, tem uma hora que, cara, tem profissionais que vão cuidar de você. Vai estar longe da nossa condição de se cuidar sozinho, cara. Assim, eu nunca tinha passado por uma terapia assim, eu passei recente com uma psicóloga. Eu recomendo, galera, vai lá e se for conseguir passar, passa, que ajuda a crescer demais. Você se torna, você vê quem é a pessoa que você se tornou, apesar dos anos passados. Parece que tira tudo. Exato. Vão tirando travas, né? Você vai enxergando, você se enxerga com mais clareza e você enxerga o mundo com mais clareza. E aí tem o terceiro crítico, que é o crítico da circunstância. Eu vou ser feliz quando... E aí eu sempre vou, quando eu comprar um carro novo, quando eu mudar de emprego, quando eu terminar minha faculdade, quando eu me casar,
quando isso acontecer, aí eu vou colocando os quando na minha vida. E aí esses quando, e as pessoas, né? E as pessoas morrem, perdem a vida, esperando o quando. Não é? Então, não é o quando, é agora. Qual que é a minha circunstância agora? E o que eu posso viver agora? Mudar. E o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para mudar agora? Literalmente é você enxergar a sua realidade no momento, né? Na verdade, né? Porque todo mundo faz vários planos. Não é errado fazer plano, eu creio, não. Né? Mas eu vejo assim, eu acho que existe, não tem como a gente subir chegar no segundo andar sem pisar no primeiro, segundo degrau. Não dá para dar um passo até o segundo degrau. Então, eu creio assim que pelo lado espiritual, não tem como Deus te dar algo se você não tiver como carregar aquilo, entendeu? Se não estiver preparado. E literalmente a gente vai tomando decisões da nossa vida que vai nos levar a ficar nessa situação. Foram condições que a gente escolheu lá atrás, né, Van? Sim, tem as consequências. Então é como se eu passasse meu cartão de crédito. Um dia a fatura chega lá, eu vou olhar, opa, igual do nosso amigo aqui, o Secreto, né? Começou a comprar, ele comprou um monte de perfume, chegou, ficou cheiroso? Ficou bonito? Tá, mas tá duro. Não adianta, irmão. Eu só perfume o quê? Pra ir até sair da portão pra fora? Não dá, né, irmão? Mas não dá nem pra ir no rolê. Vai ficar cheiroso dentro de casa. O único que vai dar um cheirinho vai ser a mamãe, velho. Aí vai fazer até questão. Boa noite, mãe. Ou o cachorrinho, né? O doguinho. Aí que é o pior. Né? A mãe, sai com esse cheiro daqui, meu Deus, tá impregnando a casa. Daí o cara entra na depressão. Aí pega junto, a culpa é do quê? Do perfume. Ele não vai se julgar, ele vai colocar a culpa em alguém. Aí a gente, vamos montar um cenário, o cara para de tomar banho. Vai botar a culpa no chefe que não paga. Aí é o aumento que ele merece. Aí já nisso aí vai resultar o quê? O cara para de tomar banho, corta o cabelo, barba, que vai ver, nós tem um primo It em casa, né? Ou familiares também da época. Ai, gente. Mas assim, pegando esse assunto, né, e eu acho que você deve atender bastante essa demanda, né? Dos jovens hoje, né? A gente não... Eu acho que hoje a psicologia vem crescendo muito, né? Hoje tem muita procura de pessoas. Eu acho que é a mais acessível, né? É a grande sacada do momento, assim, né? E a questão da pessoa não ser aceita até ela chegar a uma situação que ela não quer mais viver, né? Porque daí ela fica nessa busca, ela não consegue manter esses padrões que ela criou, que ela acredita que precisa ter para ser feliz, para ser feliz, para ser aceito, para ser amado, né? E aí, então a gente vai criando isso. E aí eu não consigo, aí começo a entrar numa tristeza. Da tristeza, essa tristeza ela se prolonga. Não, primeiro eu entro numa frustração. Aí eu vou para uma tristeza. Aí essa tristeza se prolonga, que entra numa depressão, né? Da depressão eu vou para um nível de desesperança. Então, assim, já abandonei, não tenho mais sonho, né? Então, aquilo que eu queria não aconteceu, as coisas que eu planejei não deu certo, né? E aí a pessoa já vai entrando num nível de desesperança. Aí depois de desesperança, a pessoa entra num nível de desamparo. Não tem mais ninguém gosta de mim, ninguém pensa em mim, ninguém liga para mim, ninguém me ajuda, ninguém, né? Então, assim, sou sozinho nesse mundo. Não... Literalmente a pessoa vai ficando cega, bem dizer assim. Sim, e a pessoa começa a se isolar. Aí, por último, entra... aí nisso a pessoa já começa a se isolar. E por último, entra o nível do desespero, que é nesse último grau, que é onde a pessoa já entra com ideias suicidas e tentativas de suicídio, né? Porque o desespero é assim, o buraco é tão fundo, a escuridão é tão grande, a dor é tão profunda que, assim, não tem nem remédio que passe essa dor. O nível de desespero que essa pessoa entra gente, é muito dolorido, assim, acho que não tem nem como explicar isso. Não sei se vocês já chegaram a vivenciar uma depressão grave ou conhecer alguém assim, né? E aí, num ato de não aguento mais sentir o que eu estou... Não é que aquela pessoa quer tirar a vida dela. Eu não aguento mais sentir o que eu estou sentindo. E a única forma disso é assim, não acordar mais.
Então, não acordar mais eu preciso morrer. Porque assim, morrendo eu não vou sentir. E você trouxe um levantamento aqui, Vanessa, que é assustador. Cada 40 segundos uma pessoa morre de suicídio. Tem um suicídio. E 3 segundos uma outra pessoa pensa em se suicidar. Sim, é o tempo todo. E isso tá aumentando cada dia mais. Nossa. Cada dia mais. É que isso assim, os casos de suicídio, eles não podem ser divulgados em jornais, TVs, porque isso incentiva outros. Mas todos os dias. É muito. Eu não sei se vocês já perderam alguém próximo, eu já. Já. 2 pessoas. Nossa. Foi muito assim, pra mim foi. Muitas vezes assim, né? Por mais que dê os sinais, muitas vezes as pessoas olham com um olhar que a pessoa não é capaz de fazer isso. Sim. Né? As pessoas de tirar a própria vida, né? Existe muito subjugamento, assim, com relação ainda, por mais que hoje se fala muito sobre saúde mental, existe ainda muito, assim, subjugação mesmo, assim, do assunto, tiração de sarro, de ignorar a dor da pessoa, né? Então, assim, as pessoas, isso que eu fico, assim, mais triste de ver, porque às vezes aquilo que você tá sofrendo, talvez se eu tivesse vivendo aquilo, eu não sofreria nesse grau. Você não tá na pessoa, como se você não tá na pele da pessoa. Mas para você é doído. Então, assim, falta de empatia tem crescido muito. Então, assim, mas aquilo lá tá sofrendo por causa daquela coisa, por causa daquilo que é uma besteira? Não é besteira. Pode ser besteira para você, mas para ele não. Mas para ele não é, para ela não é. Então, assim, a falta de empatia, de poder, a falta de escutar, porque as pessoas não escutam mais. As pessoas já querem, viu? Mas você precisa fazer, vai fazer uma caminhada, vai arrumar um macho, vai no bar dançar um forró, né? Então, assim, vai arrumar alguma coisa para fazer. Então, assim, as pessoas subjugam isso. Então, as pessoas sempre vai com algo pronto já, que a pessoa tem que falar. Não, porque muitas vezes a pessoa vai aquilo que a pessoa precisa fazer, né? Mas só que a pessoa vai falar algo que seria bom para si mesmo fazer. Sim, que nem para a pessoa não vai entender isso. Então, mas a pessoa não entende que uma pessoa em depressão grave, ela já está com o cognitivo dela também prejudicado. Ela não consegue tomar decisões e nem ações. Mas assim, difícil visivelmente falando assim, numa linguagem corporal, dá para identificar uma pessoa que está realmente assim, tendo fisicamente dá para você perceber, por exemplo, se você vê uma pessoa que está sempre bem arrumada, da parte de higiene, sabe? Você vê que a pessoa sempre foi vaidosa, sempre se vestiu bem, e de repente você começa a ver ela mal vestida, com mau cheiro, né? Aqui, ó. Você tá deixando a barba crescer, mano. Pode falar mais um pouco, por favor? Eu acho que eu tenho 2 casos aqui perto de mim. Né? A pessoa começa a ficar relaxada, não se cuida, né? Então, assim, você vê até mesmo pela postura não verbal, a pessoa, ela fica mais assim, encurvada, ela anda mais de cabeça baixa. Então, assim, você vai ver, porque assim, os sinais, você vê um perfil, depois você vê a pessoa do outro, os sinais são gritantes. Porém, tem pessoas que não apresentam mudanças físicas, tá? Tem pessoas que mascaram assim, você vai ver a pessoa ali no trabalho conversando, no dia seguinte você vai saber que ela foi encontrada em casa enforcada. É muito bem, porque assim, a gente olha assim, muitas vezes a gente olha, depressão é uma coisa que não é muito visível pra gente. E é uma das coisas que mais mata hoje em dia também, a depressão, eu vi cara. não sei se vocês já viram isso. Fotos de pessoas que se suicidaram ou tentaram 10 minutos antes. Já viram isso? Sim, então elas não querem. Não, você olha, parece que o cara tá tendo uma vida normal, tipo, foto. Daí fala assim, acabou de tirar a vida. Tipo assim, depois de 10 minutos, essa pessoa foi... você olha, ele tava, tipo, numa vida social normal. E muitas vezes eles deixam um bilhete. Sim. Sabe? E tem alguma explicação pra isso, Vanessa? Que tem pessoas que gostam de deixar uma despedida ali, deixar uma mensagem. Até que as pessoas entendam eles também, né? O que ele fez, o ato, né? Porque eu acredito assim, né? Muitas pessoas condenam esse ato, né? Mas eu acredito assim, que a pessoa tá tanto naquela situação que ela não consegue lidar mais com aquilo. E, cara, não cabe a gente a julgar.
Ah, não foi salvo, né? O pessoal fala, aumenta. Não, Cara, Não, ele isso aí tava, ele assim, tava é só doente. Deus, é só Deus. Literalmente ali, pô, o cara não tá conseguindo lidar com a situação. Às vezes você vê um pai que não lidar com muita pressão, ou perdeu alguém na família e não soube lidar, ficou de luto, né? Porque tem pessoas, foi uma parte que eu vivi da minha vida onde eu questionei Deus. Aí Deus falou assim: você pode escolher ser enterrado com seu pai e permanecer com ele, ou você ainda pode levar o legado dele pra frente e viver o que eu tenho pra você. E isso foi uma virada de chave na minha vida, porque se a gente remoer ou a gente ficar preso nessa situação, cara, de boa, a cabeça fica vazia, a gente fica preso àquela situação, então a gente fica preso numa atmosfera que cria essa situação pra gente cair nessa depressão. E, meu, eu falo assim, queria te perguntar, como que a igreja lidar com isso hoje? Vamos supor, a igreja, o cristão em si, vendo essa situação, levando um pouco, porque você é psicóloga e você é diácona. Então eu acho que você vê tanto o lado da sua formação, mas vê também o lado espiritual. Como que é isso, Eu Van? acredito que, assim, de uns tempos pra cá, eu sei que ainda tem muito preconceito sobre a questão de saúde mental, né? Então, assim, as pessoas ainda ficam muito nessa questão de demônios, né? Versus saúde mental. Eu vejo que tem essa questão ainda. Alguns conseguem ter mais clareza, pessoas que buscam mais conhecimento, porém tem outros que ainda são bem resistentes, né? Nossa, eu não tô bem, mas então é falta de Deus? Ai, mas é porque eu não tô orando direito, ai, porque eu não tô fazendo tal coisa. Então a pessoa ela começa a se culpar espiritualmente. E aí nisso ela deixa de buscar entender melhor ali sobre a sua saúde mental. Porque às vezes ela está frustrada, ela viveu alguma situação frustrada, feridas do passado que não foram tratadas. Gente, fica tudo aqui dentro. A gente é ser humano. E a gente precisa falar disso também. Então as pessoas começam a confundir. Hoje eu percebo que tem mais cristãos procurando o processo de terapia, estão assim se abrindo mais, tenho ansiedade, tenho pensamentos, né, suicidas, tenho depressão. Então eu percebo que hoje os cristãos eles estão buscando mais abertos para isso, né? Então, mas é entender que assim, né? Eu vejo que assim tudo, se você olhar na Bíblia, várias pessoas ali, homens de Deus na Bíblia tiveram problemas de saúde mental, né? Então, assim, o julgamento está em nós, humanos, né? Não tá, Deus não nos julga por isso. Deus sabe, ele nos criou. Ele sabe das dores. E cada um tem uma forma de lidar. Tem pessoas que sofrem mais. Tem pessoas que têm uma questão mais ali de lidar com a questão da dor. Porém, assim, a gente precisa aprender a reconhecer. Não é falta de Deus, né? Não é falta de Deus, né? Pelo contrário, né? Deus está ali com você, Deus conhece seu coração. E quando a gente está num nível de depressão, ansiedade, a gente tem dificuldade de ler, porque o nosso cognitivo fica comprometido, a gente não consegue absorver, sabe? A gente tem dificuldade de manter a atenção, de gravar, de entender. E a ansiedade também, a depressão também. Então a gente precisa o quê? Buscar ajuda, ter humildade, reconhecer as próprias vulnerabilidades. Parece que quando a gente se torna cristão, tudo posso naquele que me fortalece. Não é? A gente usa os jargões aí, né? Tem música que fica soberbo, né? As pessoas usam assim, muito... Eu já tô com Deus, eu já aceitei ele. Era muito louco. Eu bato no peito. Eu não ia em psicólogo, porque eu falava que era... Psicólogo era pra louco. Né? Então... Aí a primeira vez eu passei já, né? Várias vezes, né? Aí ele consegue identificar algumas sacadas que depois você reconhece. Porque assim, é complicado você aceitar, mas a hora que ele fala, você se identifica. Então, assim, você procurar... Eu acredito assim, a gente tem que procurar a pessoa certa pra gente consultar. Gente, não é qualquer psicólogo, procura, ver que é um trabalho certo, né? Sim. Porque eu acredito que como todas as áreas tem bons profissionais e tem maus profissionais. Sim. Então... Cara, procura... E o psicólogo, né, só para deixar claro aqui, o psicólogo, nós, profissionais da área da saúde, de maneira alguma a gente pode intervir na crença, né, espiritual do nosso paciente, né? Que isso é algo muito íntimo para ele. Então a gente não vai poder interferir na crença dele, né? Mas a pessoa, por exemplo, né, que às vezes tem os seus conflitos religiosos, porque existe muito isso.
né, conflitos religiosos, né, o profissional de saúde tem que ter esse olhar de empatia, né, de atender e tudo mais, porque a gente não pode interferir nisso. Ô, Vanessa, e como faz para as pessoas te encontrarem? Vamos supor, ela tá te assistindo hoje, ela quer ter passar com você, começar um tratamento, como ela pode te encontrar? Ela pode me encontrar lá no Instagram, lá na minha bio, lá também tem meu WhatsApp, né? Mas pode me chamar no direct lá no Instagram, que é vanessamenegassi.psi. Viu, gente? Mas ela não vai negar não, tá? Tá? Ou você pode me chamar lá no meu direct, lá no meu Instagram, que eu sempre tô ali, conectada, respondo. E será um prazer ali poder te ajudar, tirar suas dúvidas. E o mais importante, né, gente, entender que assim, nós somos seres humanos, somos diferentes. Não somos máquinas, né? também, Não somos máquinas, né? E a gente precisa aprender a aceitar as nossas vulnerabilidades, né? Não tem problema, né? Não tem problema, né? É buscar que a gente se conhecer, aceitar as nossas vulnerabilidades e crescer com isso. Eu queria aproveitar, deixa aí para agradecer, né, o pessoal do Marques aí que mandou umas esfirras, né, que já estão fazendo grande sucesso, né, porque o pessoal convidado, a gente fala assim, nossa, eu vou lá por causa da esfirra. Não vai, né? Né, Vanessa? Eu falei que eu vinha por causa da esfirra. Eu queria agradecer também ao pessoal aí do estúdio, né, agradecer o estúdio, ao Pirasson, esse é o cara, mano, eu sou fã desse moleque, cara. Era um improvável. O W Sartori também, ó, financiamentos, consórcios, quiser também uma consultoria, tá o nome dele, pode procurar lá, o seu Wellington, é um cara muito gente boa, tem um lugar legal, vai lá tomar um café com ele, pô, cara, ele que me resolveu muitos problemas financeiros aí, abriu um leque de crédito pra mim, pode ir lá, todos aí que vocês estão vendo, eu uso, então eu confio neles, tá bom? Vamos lá fazer uma visita. Temos o Marques aí também, pode pedir a de presunto especial e pede de desconto para todos eles, menos pro Pirassol. Tá, o número novo qual que é o número novo do Marques aí pra tá ligando lá? Quem ligar nesses primeiros 10 segundos vai ganhar uma esfirra, e perderam. Tá, é o 4039-4271 ou 933880680. Quem vai atender vocês lá é o Ricardo, uma pessoa bem magra, bem calma. Pode falar com ele que ouviu aqui no podcast, ele vai te dar esse desconto, mas nesses 10 segundos você vai ganhar uma esfirra grátis. Perdeu de novo. Perdeu de novo. Mas legal, voltando aqui o papo que tá... não, eu ia fazer exatamente essa pergunta a respeito do atendimento. É tanto online como presencial hoje, né? Presencial já está esgotado, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Mas hoje eu atendo presencial e online, atendo em Jundiaí, né? Atendo pessoas do mundo inteiro, aliás, né? Legal. Então, gosto muito do que eu faço e... eu acho que a terapia, ela vem ali para te ajudar a tirar, assim, sabe? Tira aquilo que tá nublado na nossa visão, né? E aí a gente consegue enxergar as coisas de maneira diferente. Queria fazer uma pergunta até engraçada agora, Douglas, se vocês me permitem. Depois eu vou fazer Pode perguntar. Cara, existe alguma situação que você falou assim, a pessoa tava presencial, você atendeu, você ficou até com medo dela, assim, de repente, nas primeiras? Estilo... Sim! Vou matar. É isso que, porque assim, mano, você vai virar Sim, Douglinha, já tive situações deve ser igual boteco, assim. né, cara? Porque boteco você não sabe quem tá entrando pela porta, mano. De repente é o Jaspion, né? Depois, a hora que dá um tempinho, deixa ela contar essa do... Gente, olha, um dia eu queria vir aqui no podcast só pra compartilhar minhas histórias. A conta mais engraçada pra gente. É uma aí que pra o pessoal em casa, pra gente descontrair. A gente falou de coisa séria. Pra mim, se quiser contar, também é a mesma coisa, velho. Mas assim... Conta. Agora, pessoal, me dá liberdade que eu quero ouvir essas, cara. Eu adoro gente louca, velho. Eu me identifico muito. É bem assim. Claro que eu já atendi situações assim que me deu medo, né? Porque eu atendo homens também, né? Então. Quer dizer que o problema é os homens.
Não, Você não. sabe? Não. Brincadeira. Né, mas eu já tive uma situação que acabou me dando um pouco de medo, porque aquele dia acho que ele não estava medicado, e eu acabei fazendo uma pergunta para ele, né? E aí ele acabou explodindo na hora da sessão, eu fiquei bem assustada. Né? E foi muito engraçado, porque daí ele pegou, levantou, e aí saiu, bateu a porta, né? E aí depois eu sentei e falei assim, meu Deus do céu, eu falei, que foi isso aqui, Senhor, né? Falei, meu Deus, né? Depois daquele dia eu comecei a colocar uns horários mais específicos, né? Para atender homem, porque não dá para ter um cuidado melhor, né? Então, também já recebi pacientes, né? Que acabam aí confundindo um pouco a terapia, né? Eles assim, eu sei. E ela me negasse, né? E ela negasse. Né? Pacientes que me convidavam para ir para fazer a sessão num jantar, né? Então, aí eu tinha que explicar com todo amor e carinho, né? Cobra a bandeira 2, né? Pra jantar, quero estar no restaurante. É um quádruplo do preço pra aguentar você, tá Eu falei ligado? assim, meu Deus, falei, nossa, imagina fazer terapia ali jantando, que maravilha, Restaurante 5 estrelas, né, mano? É, mano. né? Mas aí também teve situações assim, mas uma também que me marcou muito é que eu tinha uma paciente muito querida, né? Que eu gosto muito dela. Né? Hoje ela não tá mais comigo, né? Mas ela tá seguindo a vida dela, graças a Deus. Ficou 3 anos comigo, né? Chega, né? Falei, vai passear, minha filha. Já deu, já. Mas de vez em quando ela tá ali comigo, né? E é uma graça. E ela tem uma questão, né, da saúde mental, né? E a situação que, assim, ela vivia só com o meu telefone. O único telefone que tava no celular dela era o meu. Então, todo lugar que ela ia, ela arrumava confusão. Gente, era sábado, domingo. Ligava pra você. O pessoal ligava. Não, imagina agora que tem a ligação de vídeo. Aí eu tô aqui, ó, brigando aqui. Isso aqui, ó. Falei pra você que eu ia tentar me segurar, mas ó, não dá. Ó a cara dela. Aí você olha, é outro louco, tá ligado? É. Muito louco, não tem jeito. Aí você fala assim, cara, eu vou ter que... Mano, deve ser muito louco. Fora isso, eu fico imaginando. Você ministrar uma pessoa e ser psicóloga, né? Porque você deve ministrar... Aí a última foi, doutora Vanessa, assim, procede que fulana de tal é sua paciente? Eu falei assim, sim, ela está aqui na delegacia, eu sou a delegada. Ela não sabe nem quem é, só tem seu telefone. Gente, era meia-noite e pouco. Eu falei, e ela começou a contar o que tinha acontecido. Qual que é o procedimento, doutor? Aí eu tive que dar as orientações, tudo, mas eu falei assim, gente, são situações engraçadas. Mas a melhor delas, das últimas que aconteceu, foi dentro do Uber. Que eu tô andando de Uber agora, tô sem carro. E aí dentro do Uber, o Uber perguntou, né? Eu sempre tenho os Ubers que gostam de conversar, né? Tal. Ali falei, né? Voltando pra casa, né? Tô. Trabalhou muito? Falei, trabalhei. Daí ele pergunta, né? Que a senhora trabalha? Sou psicóloga. Ah, é. Aí ele já quer uma consulta na faixa. Não sabe que vai pra faixa de Gaza, né, mano? Porque vai ser um conflito. Ele já chega lá, então, Aí sabe o que tá acontecendo com a minha foram lá. vida? Aí foram lá, né? 15 minutos, né? 15 minutos ali dentro do Uber ali, né? E aí ele, por favor, eu preciso de uma ajuda aqui. É que a minha mulher faz isso, aquilo. Era uma terapia ali que ele precisava resolver uma situação com a mulher dele. Quase que eu chamo a mulher, chama na vídeo os dois. Ó, a psicóloga, tá falando que você é louca. Você é louca. E aí foi Falou que você que tá errada, não sou eu, não. E eu uma vez aí, né, num rolezinho aí, né, tava ali, né, e chegou um rapaz ali também, né, pra me conhecer, logo, né, daí tal, conversa vai, conversa vem, na hora que eu falo que eu sou psicóloga. É isso, eu ia fazer essa pergunta. Os homens ficam com medo por você ser psicóloga, assim. Já fui rejeitada. A gente até conversou sobre isso já algumas vezes, e você, eu sou bem a gente é rejeitada, amigo, porque tudo. eu sou psicóloga. E quando tem alguns homens que chegam e falam assim, psicóloga, o cara já pensa que ela vai estar estudando ele. Eu vou, gente. Igual você queria namorar com um delegado, ela tem uma arma, irmão. Imagina a hora que você for falar com ela. Esse é o tal alto, você tá levantando o olho, você tá pensando em outra pessoa. Pensou, cara? Você... Não, e ainda depois faz assim, né? Essa parte. Ainda faz assim, coloca na mesa, né?
É bem assim. E aí, esse dia aí, no fim, nem rolou nada, né? Daí eu fiquei a noite inteira sentada com ele contando uma situação, um problema que ele vivia, consulta à noite. Cobrou mais caro? Mano, imagina. E aí também eu tive um outro flerte também, que eu tava conversando e tal, daí ele tava com um problema com a ex, aí graças a Deus deu certo, ele voltou. Literalmente ela fez o... Aí eu ia perguntar exatamente isso. Será que alguma coisa vez aconteceu isso? Você sair com uma pessoa, ela falar da ex e voltar com a ex pelo seu conselho, velho. Deve dar uma raiva isso. Fora isso aqui, ó, o secreto aqui tá falando. Esse no secreto aqui tá só se entregando aqui, né, irmão? Aqui, ó, indico a Vanessa, além de excelente profissional, o consultório dela tem uma vista top. E ele de novo aqui falando... Pirassom também, excelente profissional, fez o som do meu carro. Isso já é mentira, Deus, excelente profissional nada, hein? A inveja. Mas eu tenho muitas histórias, viu? Um dia eu venho aqui contar as histórias pra você. Vai financiar o perfume, né? Depois, né? Irmão, se tiver problema com perfume, fala aí com o W Santori aí, que ele vai arranjar uma linha de Sartori. Sartori. Nossa, o cara tá soletrando, que eu falei errado, sabe? É que eu sou do interior, eu sou meio humildão, daí tem uns nomes gringos aí que os caras colocam. Aqui na minha região é só Silvia, Rodrigues, essas fitas aí. Tem esses nomes aí que vem do Paraná, não. Brincadeira. Mas que legal, né? A gente vê nessas... Porque a gente pensa assim, tal. E tem umas coisas meio que acontece no dia a dia. Na hora eu acredito que deve ser um suador, né, cara? Deve ser um suador. Eu tive uma paciente uma vez, foi muito interessante. Eu amo a psicologia, porque eu falo assim, gente, a nossa mente, eu nem sei o que dizer, porque é fantástico. Mas, assim, a loucura é complicada, né? Então, assim, eu tive uma paciente uma vez... que ela chegou pra mim e ela falou assim, doutora, hoje vai ser minha última sessão. Eu falei assim, mas por que vai ser sua última sessão? Porque meu amigo lá não vai deixar. E ela tinha um amigo que não existia. Imaginário? E aí ela ia lá, dela falar, meu amigo não gosta que eu venha aqui, meu amigo não gosta que eu venha aqui, né? E aí teve um dia que ela veio pra se despedir, explicou e tudo mais, né? E... porque o amigo imaginário, né, não deixava mais ela ir. Não, mas essa parte do amigo imaginário agora, até uma pergunta que de repente pode ser. Mas um amigo imaginário, mas de repente também não pode ser aquela parte já numa parte espiritual. Eu sei que pode ser também, né? Mas assim, mas a gente sabe que existe, né? Questões pode ser fuga também. Esquizofrenia, né? Umas questões mais psicóticas que pode aí desenvolver mesmo amigos imaginários, né? Então é bem interessante porque você entendeu, aprende, né, a lidar com uma pessoa. Você entendeu, né? Fica na sua aí, né? Então, assim, são situações assim, daí eu tentando convencer o amigo dela. Não falei pra ninguém que você tá aqui, fica de boa, né? Eu tentava convencer ele, não, mas vamos lá, mostra pra ele os benefícios de você vir aqui, né? Então, assim, eu até brincava um pouco ali, né? Mas, assim, são situações... Eu tava no começo da minha profissão, esse foi um dos primeiros casos que eu atendi, eu não sabia, eu não sabia direito atender, então assim, foi bem assim, mas assim, daí eu não... Aí eu tentava convencer um amigo imaginário. Aliás, acho que as duas sentavam e falavam com um amigo imaginário, gente, vamos lá, vamos conversar aqui. Era um triângulo. Que loucura, tem muita gente. História, nossa, tem muita história. E assim, alguma história que te comoveu, assim, de verdade, assim? Tô falando só na área de psicologia, assim, do que você viveu nesse período, porque eu sei que você também participa, né, da Regenerar, então sei que já foi em Mission Day, você foi em Missões no Sertão, né, cara? Tem muita bagagem, então... Fui pra missão dos ribeirinhos do Amazonas. Eu acompanho muito, né? A gente acabou fazendo, né, a Mission Day junto. Fizemos. Teve alguma situação, assim, que, cara, realmente te tocou? Assim, bem, você fala, cara, de boa, às vezes vale a pena mesmo? Tem alguma situação que te toca, assim? Sim, eu tenho uma experiência pra compartilhar com vocês que marcou a minha vida. Foi no Amo Sertão. Eu amo Sertão, eu quero voltar, né? Eu amo fazer missão. Depois da pandemia eu não consegui participar de mais nenhuma. Mas eu fui pro Amo Sertão, pro sertão mesmo, assim, né? Aqueles lugares secos, né? E eu me apaixonei pelo povo de lá, como também me apaixonei pelos ribeirinhos lá no Amazonas. Aí no Amo Sertão a gente ia em várias comunidades, né? Cada dia em uma.
E teve um dia que nós fomos numa comunidade e tinha lá, eles colocaram, como eu era psicóloga, então eles deixaram eu lá, eu fazia parte junto com a equipe médica, né? E eu ficava lá dando um suporte, porque às vezes tinha pessoas que precisavam conversar. E pasme, né? Tem muita gente com depressão e ansiedade, né? Naqueles lugares mais distantes, que assim, é no meio do nada, né? E tinha um caso, né? Que além disso, a gente ia nas casas, a gente fazia algumas visitas em algumas casas também, né? Porque tinha casas muito distantes, assim, da onde a gente estava. E aí a gente pegava lá e ia também fazer as visitas. Aí tinha uma moça. É que ela parecia uma senhora, mas ela não tinha nem 30 anos. Caramba. Ela estava há 3 anos acamada, ela não levantava da cama, né? Por causa de uma situação de traição do marido, né? Nossa. O marido acabou se envolvendo com a irmã dela. Isso é muito comum lá, tá? Então, assim, essas coisas de se envolver entre família, essas coisas acabam acontecendo, né? Aí o marido dela acabou se envolvendo com a irmã dela, né? E deixou ela de lado. E ela entrou numa depressão grave e essa mulher não andava há 3 anos. 3 anos que essa mulher não andava. As pessoas tinham que pegar ela, carregar ela, levar ela para os lugares. E aí, quando ela soube, assim, olha, tem uma psicóloga na nossa equipe, ela falou assim, eu quero conversar com a psicóloga. Daí levaram ela, daí o pessoal pegou ela, né, carregou ela, colocou ela num carro lá da equipe e trouxe ela até onde eu estava, né, e lá eu fiquei com essa mulher 3 horas. Fiquei com ela, conversando 3 horas com ela, ouvindo toda a história dela, conversando, por isso que eu falo, o processo de terapia, às vezes nem tem sessões que eu nem falo muito, porque é só o fato do paciente falar Já e ajuda. se ouvir e chorar, já gera um processo de cura. E ali eu fiz toda a parte da escuta, ouvindo a história dela, me segurando para não chorar, mas depois eu chorei, não teve como não chorar, né? E ouvindo toda a história de dor, né, o sofrimento dela, e foi muito lindo, porque ali dentro daquele processo de terapia, eu pude trabalhar com ela, né, sobre a questão do perdão, né, para que ela pudesse, porque não tinha como mudar a escolha do marido com a irmã, mas assim, tudo dependia de como ela poderia olhar para aquela situação e dar um novo significado para ela e recomeçar a vida dela de uma maneira diferente, porque ela tem a oportunidade de começar a vida dela de uma maneira diferente, porque ela tinha 2 filhos. E muitas vezes para o recomeço é difícil, É né? muito difícil, porque é muito humilhante. Quando você mora nessas... O que acontece? Lá são cidadezinhas pequenininhas, então todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então, o que aconteceu? Essa situação que ela viveu gerou uma situação de vergonha e humilhação, porque o marido passeava com a irmã ali, e ela se sentiu muito humilhada, e aquilo, ela estava assim, quase Foi no pro estado físico, de... né? Ela iria morrer, né? Na verdade, assim, a depressão mata, né? Ela iria morrer. E aí, ali, conversando, a gente fazendo trabalhando ali com ela, né, conversando, fazendo toda uma escuta, ajudando ela a lidar com essa emoção, né, ouvindo e tudo mais. Essa mulher saiu aquele dia andando daquele lugar. Nossa, glória a Deus. Ela chorava tanto, mas ela chorava tanto, mas ela gritava, ela falava assim, meu Deus, eu tô de pé. Eu quero a minha vida de volta. Olha, foi assim, foi muito emocionante o que eu vivi lá aquele dia. Então, assim, ela conseguiu, ela saiu de lá, assim, todo mundo ficou muito emocionado com aquilo, assim, né? porque ela não saiu andando, gente. Depois teve lá um evento lá, que o pessoal faz lá, né, um culto no final, e ela dançava, ela pulava, ela celebrava. Foi muito emocionante essa experiência. E o legal é isso, né? Muitas vezes o simples, o ouvir se ajuda uma pessoa. Cara, eu E sabe lembrei... o que eu enxerguei ali? Eu falei assim, olha o poder do perdão. O arrependimento, perdão. Pra mim aquilo lá é o poder do perdão. Aquela mulher, sabe que
ela chegou pra mim, ela falou assim pra mim: você é minha última esperança. Ela falou assim, você acha que é a única pessoa que vai... E eu falei assim, Deus, falei, Kim, eu não posso carregar isso. Né? Eu falei, não, eu tô aqui para te ouvir. Falei, né, eu estou aqui para te ouvir, estou aqui para... Aqui tá a minha mão, aqui tá o meu ombro, aqui tá o meu coração, os meus ouvidos, para te acolher e chorar contigo. Então, é seu momento, não tem tempo. E eu fiquei com aquela mulher 3 horas. Não, e é aquilo mesmo que fala, né? Que pra gente estar bem é o espiritual, o físico e o mental. E o mental. Nós Os somos três tem que estar... 3. Assim, a gente, não é que um tem que estar, não. Tem que estar nivelado, tem que ter o equilíbrio, né? Você falando disso, lembrei da passagem, né? Do paralítico de Betesda, né, cara? Ele esperou vários anos, né? E ali também, ele sente quando o irmão deixa, então ele tinha essa coisa que não tinha perdoado, né? Sim. Ainda o irmão vai, fala, tal, com ele, e ele não perdoa, né? E depois que ele começa a andar, ele tem exatamente a mesma atitude que essa mulher. Dançou, cantou, ele caminhou. Então ali você literalmente você foi usada por Deus, cara. Você viveu, né? E a questão também é assim, pô, você ouve tantas coisas. E como que ele dá a carregar toda essa carga, Van? Não é fácil. É isso que eu ia imaginar. Tenho o meu terapeuta. O terapeuta mestre. Se quiser falar o nome dele. Clérison, eu te amo. Esse é o terapeuta faixa preta. Clérison, nunca me deixe, por favor. Eu brinco demais com ele. Eu tenho meu terapeuta, eu cuido da minha saúde. Então, assim, eu tenho uma rotina, eu tenho que praticar atividade física, eu tenho que ficar o tempo todo atenta com os meus pensamentos, porque a bagagem é pesada, que eu carrego assim na minha semana. Que eu escuto muitas histórias de superação, que eu choro muito de ver meus pacientes seguindo a vida deles, rompendo, vivendo sonhos, né? Então, assim, nossa, eu tenho pacientes que entrou ali, sabe, saiu do processo de terapia casado, feliz. Nossa, tem muitas histórias lindas que eu vivi ali com meus pacientes, de conquistas, de medos que foram superados. Já vai pensar que lá sai casado. Sai casado, gente, eu casei vários. Eu já casei várias pessoas na minha sessão de terapia. Eu acredito. Não, mas eu acredito, porque às vezes a pessoa não casa por trauma, cara. Ela vai tirando essas travas, e a pessoa assim, é igual a pessoa se permitiu viver, cara. É igual você se tratar de alguma coisa. Vamos supor, eu vou tomar um antibiótico pra curar. Se você seguir, eu já peguei, irmão. Come mais um. Você tá com sonho de valsa? Tá aí, pô. E se permitir, cara. É, o último dia, é o dia do lixo hoje. Aliás, eu acho que segunda é meu dia do lixo. Mas assim, é muito difícil, né? Separar, né? E aí tem pacientes que marcam, né? Tem pacientes que marcam a nossa história, assim, assim, mano, eu não tenho o que falar. E né? é prazeroso, né? Fazer parte disso e assim, como é prazeroso você fazer algo que você ama, né? Sim, outro dia chegou uma paciente pra mim e eu falei, aquele dia lá eu chorei com ela, porque eu falei, eu não tenho o que falar. Você não ia conseguir ser psicóloga, ia chorar. Eu não tenho o que falar, de verdade. Teve tem sessões que eu falo assim... Eu não choro. Você é fofoqueiro, por isso eu saio daqui chorando, né? Assim, eu não choro, eu saio daqui. Não, você não ia poder ser psicólogo, você é fofoqueiro, você ia ficar contando o que os outros fazem. E eu atendi uma paciente uma vez ainda. Que ela chegou, ela tinha perdido o marido fazia, acho que 5 dias. O marido saiu de casa para trabalhar, ele trabalhava bastante, né? Ele saiu de casa, como sempre, né? 5 horas da manhã para ir para a firma, trabalhar, né? E tudo mais. E ele acabou tendo um infarto na empresa. Nossa. Então, aquela mulher foi acompanhar o marido, né? Para ir para a empresa e teve que buscá-lo no caixão. Então, você imagina o estado que essa mulher chegou. Caramba. Eu não tinha o que falar. Você vai falar o quê? Eu recebi isso, eu não sei se eu já comentei aqui, né? Os judeus, eles têm uma tradição, né, na casa de luto, né? Ele chega perto de você, ele abraça. Se você não falar nada, ele só fica do seu lado, né? Eu acho bem legal isso, porque às vezes a pessoa não quer falar isso, ela quer ser ouvida, né? Então você tem que permitir. Eu peguei na mão dela, né? Fiquei ali, falei pra ela, aqui é seu momento de chorar e falar, porque você pode falar tudo que você quiser. Falei assim, aqui, hoje é o dia só de você falar. Falei assim pra ela, porque
Eu falei, não tem. Falei, né? Agora é um dia de cada vez. Porque não tenho o que falar sobre essa situação. Falei, e realmente, né? Imagina você falar tchau pro seu marido e esperar ele voltar para casa, né? E ele volta dentro de um caixão. E, literalmente, às vezes o marido, a referência que tem é de segurança, né? O Sim, porto seguro da e mulher. é isso mesmo. Porque ele era um cara assim, um pai, trabalhava, cuidava do filho, a esposa. Então, assim, uma família estruturada ali, tradicional, né? E que, assim, né, infelizmente, aos 35 anos de idade, ele acabou tendo um infarto, né, fulminante dentro da empresa e não deu para lidar. E uma outra situação também que, assim, marcou um pouco, assim, né, que eu lembro, assim, foi de uma senhora... Eu adoro atender idosos, gente. Adoro os idosos, adoro eles. Ela também tinha perdido o marido, né, de câncer. Nossa, eles tinham quanto tempo? Acho que quase 60 anos de casado. Coisa mais fofa do mundo. Eu falei, ai, gente, coisa mais linda, né? E tão raro isso, né? E aí o marido veio falecer de câncer, né? E daí ela veio Aí a filha trouxe ela pra terapia, né? Tava difícil pra ela, né? Ela chegava na terapia, ela chorava muito, porque ela falava assim, as minhas frutas estão apodrecendo lá em cima da fruteira. Porque quem descascava as frutas era ele. E eu não consigo descascar as frutas. Olha que loucura. Ai, meu Deus do céu. Ai, já comecei a chorar também. Ah, Eu não consigo comer A as risadinha frutas. começou a chorar. Eu não consigo comer as frutas, porque era ele que descascava as frutas para mim depois do almoço. O marido, ele descascava. Então, terminava de almoçar, ele que ia lá, descascava laranja, às vezes descascava manga, picava as frutas e eles comiam juntos. as frutas juntos. Brigando, mas comia junto. Normalmente é assim, velho. Então, assim, são histórias, são coisas que marcam a vida da gente, né? E que nos trazem aí. Se ele quer saber. É bênção. Eu tenho, na verdade, duas perguntas, assim. A primeira é em relação do que a gente está na casa de luto mesmo, né? A situação, eu sei que tem muitas pessoas que às vezes perdem, né, os entes queridos e maqueiam isso, né? Como se colocasse isso, fica igual um gráfico, né? Tem hora que deu os picos, aí você tem aquela saudade, mas é como se você não tivesse resolvido, né? Como que você alertaria essas pessoas a estar procurando psicólogo? Como identificar isso? E as pessoas acabam se mascarando, né? E elas não se permitem viver essa casa de luto, porque uma vez eu ouvi que 1 ano é luto, né? Depois de 1 ano, se você não foi curado, se torna uma luta, né? Entender que o luto, ele tem as fases do luto. Tem as fases, né, da depressão, da raiva, da negação, né, até depois vem a parte da aceitação, né? Então, assim, o luto, ele vai oscilando em várias fases. É entender que parece que quando a gente perde alguém, parece que você tem que ser forte, né? Uhum. Quem disse que você tem que ser forte, gente? Da onde criaram isso? Você tem que chorar. E tem pessoas que não choram naquele momento, né? Leva tempos para elaborar e chorar. E a questão do luto é difícil de lidar, porque a gente questiona Deus. Exato. Né? Eu começo a questionar essa relação com Deus. Porém, eu tenho que chorar, vai doer no começo, eu tenho que sentir essa dor, eu tenho que sentir a minha raiva, eu posso questionar, eu tenho que sentir isso faz parte, mas eu sugiro viver a fase do luto em processo de terapia, porque fica mais fácil de você lidar. Porém, o que acontece? A gente precisa entender essa questão da saudade e da dor. Como que eu percebo isso? Da forma como a pessoa relata. Tem pessoas que já foram para mim em sessão que ela relatou uma perda que eu achei que ela tinha perdido aquela pessoa há 1 mês atrás. E, na verdade, aquela pessoa já tinha falecido há 10 anos. Uou. Só que ela trazia de uma maneira que... Falei, nossa, 10 anos. Se a dor fosse recente. Sim, falei, nossa, eu achei que você tinha perdido recentemente. Uhum. E foi aí que, falei assim, tá vendo? Aí ficou toda uma questão de trabalhar. Então, assim, eu tenho...
é ver o legado que aquela pessoa deixou comigo. A gente trabalha muito a linha da vida, a minha história com aquela pessoa. Isso é bom para a gente registrar e trazer memórias positivas da vida da pessoa. E a caixinha de lembrança, que a gente fala, que são as caixinhas de memória. Então, eu monto aquela caixinha com as coisas que mais marcaram a minha relação, que mais marcaram aquela pessoa para mim. Então, toda vez que eu lembrar daquela pessoa, eu posso pegar aquela caixinha, ir no meu quarto, ir em algum lugar, tirar e ver. Eu posso chorar? Posso. Mas aí eu acabei de ver, senti minha saudade, guardo e volto. É muito louco, porque todos os meus carros, se vocês entrarem, tem um burro. Porque meu pai me chamava de burro. O burro! Daí eu sempre deixo um burro assim, tá ligado? Mano, é o que eu mais sinto... Ele olhava assim e falava assim, olha pra mim. Cara, é o que eu sinto mais falta dele me xingando, cara. Os melhores momentos que a gente teve foi ele me xingando quando eu fazia alguma coisa. Daí eu sempre coloco um burro ou um bicho preguiça nos meus carros. Ô, preguiçoso, né? Daquele jeito, sabe? Meio que portuguesão, né? Meio que... Então, sempre quando eu vou dar um rolê, eu falo, aí, ó, o burro tá aqui comigo. Eu sei, né, o burro. Mas é uma maneira que eu acho que foi uma válvula, tipo, de ele sempre estar comigo, né? Sim. Tipo assim, o legado, né? Porque a gente sabe que ele já não tá mais nesse ambiente. Mas a história dele faz parte desse ambiente, porque eu sou continuação daquilo que ele deixou aqui. Então, graças a Deus, assim, nos meus... último período aqui, tipo, desse um ano, eu passei por tudo isso que você falou, me identifiquei muito. E na última eu orei a Deus, Deus falou pra mim escrever uma carta de despedida pra ele. Então, eu ia falar disso agora. Ai, perdão. Existe a carta da despedida. Mas para fazer isso dói muito para a pessoa, muito, né? Mas é necessário fazer a carta da despedida, né? Mas isso é todo um processo de preparação com a pessoa. Então, a gente vai trabalhando os valores, porque a pessoa fica presa na dor. Mas aí a gente vai trazendo, né, o significado, o legado, o que deixou. E aí você vai desenhando toda a história de uma maneira mais leve, com uma memória saudável, uma memória boa, que traz menos peso, né? E aí, para alguns demora mais, para outros, e a gente sempre tem que fazer o processo da cartinha de despedida. Fizeram uma pergunta, né? Em relação a terapias em casais também, você faz isso ou é outra? Terapia de casal? Será que tá perguntando? Será por quê? Será, hein? Eu já atendi casais. Deve ser uma loucura isso, né, mano? É uma loucura, mas eu não sei se eu quero dar continuidade. Mano, imagine, cara, porque assim, a maioria dos casais, por experiência própria, não, o que eu ouvi dizer dos casamentos, né? Sempre eles procuram a razão, cara. Imagine você no meio da discussão, mas eu não posso falar que ele tá com a razão aqui. A gente tem que achar um meio termo que a gente está... Mano, imagina a loucura, velho. Porque, assim, de repente, da maneira que você fala, esse psicólogo não presta. E você vai procurar ajuda, né? Não, vai procurar até o psicólogo que vem falar o que ela quer escutar. A gente é muito imparcial, mas assim, é que através das falas, a gente mostra claramente. Né? Fica muito claro ali, porque a gente tem uma outra escuta. Então, através das falas, né, daquilo que a gente vai trazendo da história do casal, a gente vai mostrando. Mas, assim, eu ainda não, assim, eu atendi já alguns casais, dei um tempo. Vai, Pia, é assim, né, ô Pia, pode procurar outra. Pode. Cara, eu juro pra você, cara. Eu lembro que quando eu morava com a minha mãe, meu pai e minha mãe discutia muito com meu pai, sabe? Mas era amor mesmo. E teve uma mão, cara, eu juro pra você, acho que mamão, o louco não é melão. Não, mamão, mano. Eu nunca dei tanta risada na minha vida, cara. A minha mãe chegou do lado do meu pai, mas falou um monte. E ele olhando pra TV. E eu, tipo, sentado no sofá, que era 2 sofás, eu tava sentado no sofá atrás. E eu vendo toda aquela cena, fingindo que não era comigo. Daí eu sei que minha mãe... chorou e saiu pela porta. Eu esperei uns 2 minutos, olhei pra ele. Ô pai, por que a mãe tá chorando? Sei lá, ela tava falando aqui, eu não ouvi nada, mano. Deixa ela falar, daqui a pouco ela volta com o meu prato de comida. Mano, eu achei sensacional. Daí ele falava assim, né, no começo do meu casamento, falou, filho, não esquenta a cabeça. Depois que passar os 27 anos primeiro de casado, mano, é suave. Porque ela já não vai querer te trocar por nada. Ela já vai pensar, melhor ficar com esse, velho. Mano, eu achava... Esse conselho do meu pai era bizarro, cara.
É muito louco, mas é isso. Mas terapia de casal, né? Na verdade, assim, eu fiz, já é bem legal, foi bem bacana, minhas experiências foi bem bacana. Cara, na moral, essa carinha que ela tá fazendo, a experiência não foi a lata, essas coisas. Só que assim, o que acontece é muita. Eu tive que escolher, porque eu falei, a energia é muito mais maior, pesada. né? Aí eu em falei, dobro. eu falei, não, pra eu atender casal, eu ia ter que reduzir a minha carga horária de atendimento. Porque também você, além de ser dois, não é só a questão quando você pega marido e mulher, é uma família, né? Então, por isso que eu percebi que, assim, o atendimento de casal me gastava muito mais energia. E aí eu falei, não dá. Eu ficava muito mais cansada, mentalmente e emocionalmente. Uhum. Aí você acaba indicando outra pessoa, né? Sim, daí você deve ter as porque parcerias, tem, né, pessoas que atendem menos horários e que conseguem atender. Né? Porque eu atendo, né? Tenho ali minha agenda, não dava para fazer uma carga horária muito extensa com o atendimento de casal. Eu percebi que o desgaste mental, emocional era maior para mim. Eu vou dar um conselho aí pra quem é casado e tá passando por isso. Cara, não existe mulher que não gosta de comer. Vamos lá no Marques, cara. Pede a esfirra lá, gente. Tem quem em casa, leva uma esfirra. Eu nunca vi uma mulher triste sem comida, cara. Se tiver comida, tá feliz. Pede de presunto especial do melão, hein? Não vai esquecer. E outra, hein? Se a mulher for chata, não gostar de comida e tiver fitness, vai na loja Pirassom, bota um som, você não vai ouvir a mulher falar, não vai ter briga em casa. E se for financeiro, não esquece, hein? Fala com o W Sartori. W Sartori. Ele sabe. W Sartori. Ele vai conseguir um financiamento pra você pagar esse cartão das roupas chiques que sua mulher compra. Ou você vai ter que escolher uma mulher que não vai em outras marcas. Mas ele consegue, cara. Vai lá naquelas marquinhas lá marrom que as mulheres gostam, aquelas bolsas. Ele vai conseguir um financiamento pra você comprar uma bolsa daquela, um consórcio, né? Porque pra comprar aquilo tem que vender a casa, né? Então, vocês sabem, gente. O estúdio é esse estúdio maravilhoso que a gente usa aqui, que é do Praia, né? Então, nosso cara, amigo sempre fortalecendo aí, né? tá com a gente. Agradecido também pela força. Vanessa, tem que dar uma notícia triste que a gente tá chegando ao final desse papo da hora, velho. E a gente não vai escutar risadinha mais agora. Cara, eu vou gravar no meu celular, né? No Spotify. Risadas da Vanessa. E o que eu queria pedir pra você, além de agradecer por esse seu tempo, pela sua dedicação, né? Porque eu sei que, se a gente ficasse aqui, a gente tem papo pra trocar por muito. Tem muito assunto. Tá, então queria que você deixe uma frase pras pessoas que se encontram nessa situação. E, cara, que você fale mais uma vez do seu endereço, como eles podem te encontrar. Que eu acredito que você pode ajudar muitas pessoas. Então, que você possa deixar essa mensagem aí e já manda o destino que a gente... Jabá. Que eu já vou gravar aqui também pra mim marcar um horário com você. Ai. Eu quero agradecer a oportunidade, primeiramente, né? Pelo convite, sempre um grande prazer, porque eu sei que toda vez que eu posso ter a oportunidade de falar sobre saúde mental, sempre tem alguém que eu possa ajudar de alguma maneira, tirar dúvidas. Pode me chamar lá no meu Instagram, né? Eu tiro dúvidas, a gente bate um papo, porque a minha profissão também ela é um propósito de vida, né? Eu falo que é um dom que Deus me deu, né? É um dom que Deus me deu e isso é fantástico, porque hoje eu sou realizada com aquilo que eu vivo, né? Com a minha profissão. E eu acho que hoje eu queria deixar um versículo, que eu até separei aqui. Que eu gosto muito. Oh, Jesus amado. Tá aqui. Não me abandone. Quem pode abrir aí Provérbios 4:23? Nossa, aqui o nosso Douglinhas vai abrir e vai ler. Você sabe ler, Douglinhas? Não. Nem eu. 4:23, ó. Isso. Pode ler? Pode. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.
Isso. Acima de tudo, né? Guarde o seu coração, porque dele procede a sua vida. Então, é Provérbios 4:23. Eu gosto muito desse versículo. Por quê? Porque, na verdade, o coração é onde que a gente precisa, é onde que ele está guardado o quê? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas histórias, né? É tudo lá que está guardado. Então, o coração, ele não é só o físico. A gente tem que cuidar do nosso coração físico, porém, a gente também tem que cuidar do nosso coração emocional. E o nosso coração emocional, ele está vinculado aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, às nossas emoções. E tudo isso, ele está relacionado à nossa história de vida. Né? Então, assim, tudo que procede do nosso coração, de bom ou de ruim, o que você tem feito? Você tem olhado para o seu coração? Você tem olhado para dentro de você? Quais são as suas emoções? Quais são as suas angústias? Né? Não tenha vergonha, porque as pessoas têm muita vergonha de admitir as suas dores. Eu quero deixar esse versículo hoje para você. Guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Amém. Então, se o seu coração estiver com angústia, com ressentimento, com mágoas, com raiva, né, com sentimentos ruins, tudo isso vai fazer mal para você. É você mesmo que está colhendo isso dentro da sua própria vida. Então, eu quero te convidar a cuidar do seu coração. Né? Olhe para o seu coração, o que tem procedido da sua vida, porque é daí. Aquilo que a nossa boca fala, não é isso também? É o que está cheio o nosso coração. E isso vem do quê? Daquilo que eu acredito, dos meus pensamentos, das minhas emoções. Então, tudo aquilo que a minha boca fala está vinculado às minhas crenças, que são os nossos pensamentos, as nossas emoções. E eu quero deixar essa mensagem aqui para você. Guarda o teu coração, porque é dele que procede a saída da vida, né? E se você não guardar, aí a gente tem o poder da escolha, da vida ou da morte, está na nossa mão, daquilo que a gente quer viver. Então eu quero fazer esse convite para você nessa noite. Guarda o teu coração. E se você vê que o seu coração está contaminado, busca ajuda, busca cura, porque é possível. Amém? Amém. Glória a Deus. Viu? Manda mais uma vez aí onde te encontrar. Meu Instagram, Vanessa Menegassi. .pc. Pode me chamar lá e me siga. Menegassi com CE. Poxa, vamos agradecer aqui a sua presença mesmo, mano. Muito obrigado por você ter disponibilidade esse seu tempo aí, tá com a gente. A nossa amiga de anos também. Essa risadinha dela é famosa, né, talvez eu não saiba, mas a Vanessa foi minha líder. Foi minha líder. Quem que não foi líder do Melão? O Piá é meu líder também. Cara, se você... Vou te fazer um convite, aliás. Vou te fazer um convite hoje. Vai no Bola de Neve. Domingo você já me lidera. Cara, você nunca liderou, ninguém vai me liderar. Cola lá, gente. Bola de Neve Jundiaí, hein? Pode chegar lá na porta, viu? Eu tô procurando o Melão. Me procura lá, eu vou na porta e você me lidera, velho. Muito obrigado. Você também, Melãozinho. Muito obrigado. Mais uma quarta aí, tamo junto. Obrigado, gente. Gente, curte aí. Compartilha. Curte. Partiu comer esfirra? Agora a gente se inscreve no canal, compartilha com a galera, deixa seu like e tamo junto, curte galera. Até quarta que vem. Como diz o nome do meu irmão Melão, curte a página. É isso aí. Essa é a Vanessa aqui, me negasse. Meu Deus. Ai. Obrigada.